Estamos começando o 9º episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Aí O sim. objetivo do programa é trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir, se divertir aqui num bate-papo bem descontraído, falando de processos do ônibus, Perfeito. mas também falando da vida e de qualquer coisa que queiram aí. Perfeito. Hoje a nossa pauta vai ser tecnologia de informação. Convidei 2 caras aqui especialistas na área. O Maicon da Madrid Solution, é isso? Isso, certinho. Maicon e Rafael. E aí, galerinha? Eu encontrei o Maicon numa empresa de ônibus. Eu estava lá tratando gestão de operação e ele estava resolvendo algum pepino lá de tecnologia. E o que conectou a gente nessa oportunidade, o Michael vai poder falar se foi isso mesmo, nem foi o ônibus e nem foi a tecnologia e nem foi a operação. Foi a paixão pela velocidade, pelo automobilismo, né, por carro, por velocidade. E aí a gente se conheceu e começamos a trocar um contato aí. Seja muito bem-vindo, Michael. Conta um pouquinho pra gente como é que é a sua trajetória no transporte. Quais são os projetos aí da Madrid? Fala um pouco da Madrid Solution aí. Fica à vontade. Rafael também seja bem-vindo e vamos lá. Isso aí, obrigado, Alex, pelo convite. É muito legal estar aqui com você, ajudando aí todo mundo que está nessa área de transporte público, rodoviário. Contar um pouco da gente. Somos a Madrid Solutions, uma empresa de TI, serviços gerenciados de TI. A nossa missão é ajudar o empresário que está com problema de sistema, suporte, internet, e a gente entra no meio aí para dar ajuda a essa empresa. Por acaso, a gente se conheceu lá num cliente nosso, onde prestamos consultoria há mais de 7 anos para eles, e você estava lá trabalhando com o processo e tal, a gente entrou num assunto de velocidade, Fórmula 1, e a gente acabou se conectando aí e acabamos fazendo uma amizade bem legal. Legal. Eu descobri que eu acho que a gente tem a paixão do mesmo carro, inclusive. Que eu vi que você... cara. Não, tem a Mercedes. Na Fórmula 1 é Mercedes, mas tem um brinquedo que eu vi que ele gosta também e que andou dirigindo por aí, que é um Dodge. Challenger, não é isso? Challenger, isso. Quando eu fui para Las Vegas, eu tinha a opção de alugar um simples ou um Dodge, né? Eu falei, vamos pro Dodge, Vamos né? pro Dodge. Tá aqui. Só faltou ser o Hellcat, né, cara? Só o Hellcat. Pra pegar mais de 1000 Cara, cavalos você ali. sabe que eu andei em um aqui, ele era 2008, um laranja com as faixas pretas, Legal. e um V8 eu peguei o Rodoanel, a Imigrantes, o Rodoanel. Para mim é uma experiência incrível, eu adoro automobilismo, talvez eu acho que eu não conheça tanto quanto você, mas eu sou tão fã quanto. Né? Gosto muito de carro, tem o Opala, que todo episódio o Opala tá na pauta, né? Legal. E tem diesel na veia, por conta do ônibus, do transporte. Nos encontramos lá e espero que essa amizade dure. Desejo sucesso na Madrid Solutions. Opa. Aí. E eu sei que o ônibus hoje precisa de tecnologia. Tudo precisa de tecnologia hoje, né? É fundamental, inclusive o né? ônibus, não é só o diesel mais, né? Exatamente. Exatamente. Um dos casos nossos foi quando entramos, né, nessas garagens. Hoje cuidamos de 3 garagens da SP Trans, né? Prestamos serviços aí desde a parte de servidores a Wi-Fi, precisando de atualização, deixar um ambiente mais profissional. E aí que começamos o nosso serviço aí no transporte público. Então, tudo que move hoje lá, pelas garagens, somos o coração da garagem, que faz tudo rodar, tudo funcionar e tudo deixar atualizado a internet e aos sistemas. Até porque se hoje não tiver internet, nada funciona. Nada Tá funciona, todo mundo preso. exatamente, tá eu todo tive mundo numa dependente. empresa esses dias e falou assim, caiu a internet. E tava todo mundo parado. Eu falei, gente, não tem como a gente continuar, volta
Lá atrás, a gente fazia no papel, vai ficar todo mundo parado esperando a internet voltar. É né? que hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem uma facilidade muito fácil de acesso à informação. Mas também existe a dificuldade, porque antigamente você, pelo menos, não tinha luz, você estava lá datilografando, você tinha um arquivo físico, Sim. onde você ia lá e pegava o documento que você precisava e entregava na hora. Hoje em dia tem a facilidade, mas também tem as dificuldades. Então, por isso que é sempre importante, quando a gente entra em um ambiente, a gente certificar a entrega do material e a funcionalidade da estrutura no geral para os clientes no geral, né? Porque se a gente for voltar no tempo hoje, imagina a quantidade de mão de obra. Hoje, para você atender uma garagem de transporte público, você tem, 200 pessoas numa parte administrativa para fazer tudo. Imagina, antigamente, para fazer esse mesmo trabalho, quanta gente não ia ter que ter no mesmo local. Sim. Fora que não ia ter estrutura, né? Hoje em dia... A gente brinca bastante, né? Que o pessoal fica sem comer, mas não fica sem internet. né? Exatamente. Então, cara, Exatamente. é insano. Se cai a internet, a nossa vida vira um inferno, Vira um né? inferno. E por mais que os sistemas sejam locais, né? Porque mesmo os Exatamente. sistemas sendo locais, a galera parece que tem uma necessidade de ter a internet como um conforto, um acalento ali. Mesmo que eles não precisem, né? Eu acho que assim, existem aplicações e sistemas hoje que dependem da internet. Sim, né? As muito. pessoas, tem alguns setores, até no próprio transporte, que o setor não precisa da internet porque ele está Um ambiente local. num ambiente local ali. O ônibus precisa da conexão, né, que comunica dados o tempo inteiro, tanto de passageiro, às vezes de diesel, Uhum. né, às vezes das ordens de serviço, da Sim. manutenção, tudo. Mas algumas funções ainda não tem. Mas se o cara não tiver internet hoje, Não, tá ele com não problema. sobrevive. Não sobrevive. Hoje em dia a internet é 100% fundamental para Bom, qualquer estrutura. O Michael, então, é CEO da Isso. Madrid Solution. Isso. E o Rafael, então, se apresenta pra gente agora. Como é que você entrou nesse meio, tá na Madrid? Como é que é essa sua interação nas garagens de ônibus? Cara, eu conheci a Madrid por um evento que a gente fez que calhou de fazermos juntos. Foi a Feira do Empreendedor do Sebrae, de 2012. Eu trabalhava em uma outra empresa chamada Mantis e eu cuidava de toda a parte de estrutura de São Paulo. Então, eu era meio que a parte física da empresa de São Paulo, porque eles eram do Espírito Santo. E aí, quando tinha eventos grandes, trazia a equipe do Espírito Santo e a gente fazia toda a parte junto. E a gente foi contratado pelo Roberto, se não me engano, da Ativa, para fazer toda essa parte de estrutura de cabeamento, Wi-Fi na época. E aí a gente acabou se trombando dentro do evento, fizemos amizade, tivemos percalços gigantescos no evento por conta de tempo. Foi uma loucura aquele evento, na real. Chuva. Nossa, a gente teve que passar 300 pontos cabeados pelo Expo Center Norte. Era o pavilhão vermelho e o pavilhão amarelo. Em 2 dias. Em 2 dias. Foi bem Então puxado. foi assim, loucura, cara. Era a gente pendurado com corda, fazendo toda a parte de ancoragem, aí 5, 6 cabos pendurados na cintura e a gente puxando caixas e caixas e caixas de cabo. Coisa de louco. Foram quase 70 caixas de cabo de 300 metros. Nossa Senhora. Coisa de louco. Eu admiro quem faz evento, porque assim, os meus eventos são os cursos que eu dou, que são eventos bem pequenos, já dá um trabalho danado. Agora imagina Não, o grandes trabalho eventos é como vocês já monstruoso. participaram. Exatamente. Até a gente estava falando aqui, antes de começar a entrar no ar, da questão dos valores, né? A galera tem aquela ilusão de ver o valor bruto da nota quando chega lá, 100 mil reais. Mas desses 100 mil reais, às vezes sobra 5, Exatamente. 3. Porque tem toda uma estrutura que você paga, né? Exatamente. E tem toda a questão da carga tributária hoje no Brasil, que todo mundo já conhece. Quem trabalha, quem tem empresa, sabe que é complicado a questão da carga O governo tributária. ganha mais do que eu na minha sim, sociedade. muito mais. Ele leva diga-se de 37%, passagem. eu tenho 25%. É insano, cara. É insano. Isso quando você ainda consegue ficar na Simples Nacional, né? Quando você passa pra... Lucro presumido. Nossa senhora. Aí piora. Aí o chicote estrala. E foi assim, aí eu tava no evento, conheci o Rafael, depois acabou o evento e convidei ele pra cuidar da parte de eventos, né? Isso foi em 2012. Aí de 2012 pra cá, cara, evento atrás de evento que realizamos aí. Então, hoje a Madrid, ela tem 2 frentes. Uma é focada em consultoria de TI para pequenas e médias empresas e a outra é focada em eventos. E somos especialistas em Wi-Fi de alta performance para grandes públicos. Legal. Então, temos vários cases de sucesso, como
Fórmula 1. Em 2018. Realizamos o Fórmula 1 ali para a Globo, pit stop, e colocamos no paddock. O Hamilton acessou nosso Wi-Fi, temos o e-mail Que dele, orgulho, inclusive. Maior orgulhinho lá, apareceu Hamilton@gmail.com. Sou fã do Hamilton. A gente já falou muito sobre isso. Eu sou fã demais do Hamilton. Tá aqui a camisa da Mercedes comemorativa. E tem gente que fala, pô, mas você vive com a camisa do Hamilton. Eu sou fã do cara. Eu não torço pro time de futebol. Eu torço pro carro de corrida. Eu costumo dizer que eu sou o palmeirense mais fajuto da história, cara. Porque pra mim o time do Palmeiras ainda tem Marcos no gol. Sabe? Aquela coisa bem década de 90, assim, sabe? Tipo eu santista. Eu não sei... Cara, eu torço pro Palmeiras quando é final. Assim, saca? Palmeiras, fez gol. E é pra participar da festa, não é nem porque tá Exatamente. E normalmente eu sei que tem jogo, é muito engraçado isso. Eu sei que tem jogo porque os vizinhos de frente pra onde eu moro, eles são palmeirenses. E toda vez que tem jogo, os caras começam a soltar o rojão e falam, opa, hoje tem jogo do Palmeiras. Eles avisam. Eu vi no site de vocês, nas redes, aliás, a gente colocou aí o endereço da Madri, o contato, depois a gente... Se precisar, a gente coloca um QR Code aí na edição, alguma coisa assim. Perfeito. Eu vi lá que vocês também fizeram alguns trabalhos para os Jogos Olímpicos ou alguma Olimpíadas. Sim, as Olimpíadas de 2015. Wi-Fi também, colocamos os equipamentos lá para algumas seleções. Não foi nada muito grande, pegamos uma pequena porcentagem ali, mas realizamos. Fizeram. Mas temos outros cases, como o Netflix, já atendemos a Netflix. Na CCXP, a BGS, a gente atendeu um stand chamado Game Max. É um stand de quase 300 metros quadrados, era gigantesco, era um link de 600 megas, era bem legal. Bom, vocês veem que experiência com internet os caras têm. Sim, bastante. Né? E o ônibus hoje precisa... Principalmente na parte de conexão, né? A gente vê que as garagens hoje em dia elas têm um pouco de dificuldade com essa questão de conexão dos ônibus, principalmente quando os ônibus chegam na garagem para fazer a parte de descarregamento, né? Sim, das informações. Exatamente. Inclusive, isso foi uma das coisas que mais atraiu a gente pros clientes. Esse foi um atrativo dos clientes pra gente, sabe? Que eles vinham em busca da gente, principalmente com questões de dificuldade em conexão. A famosa antena na entrada da garagem ou no lugar do abastecimento. Toda empresa que eu vou, ou está com um problema ali, ou teve algum problema ali. Nessas que estivemos juntos, não percebi. Exatamente. Né? Mas, assim, é uma realidade. Você foi bem no ponto que, quando se fala em internet dentro da empresa, é a antena que capta os passageiros que foram transportados. É porque é dali que vem o dinheiro da garagem. Exatamente. É dali que... Se aquilo não funcionar, a garagem morre. Porque se não descarrega, não transporta, não vai para a SP-Trans. Se não vai para a SP-Trans, não tem pagamento. É o caminho do carro forte. Né? Exatamente. Literalmente, a antena é o carro forte da garagem. Pega o dinheiro lá do ônibus e traz para dentro do Exatamente. Eu já fiz alguns trabalhos de análise de dados, né? De passageiros transportados e receitas, e percebi que essa falha da comunicação estava se perdendo informação e estava se perdendo dinheiro. Sim. E aí isso, num certo momento, tem alguns anos, isso virou meio que moda nas empresas de fazer esse cálculo e essa estatística. Exatamente. Já se presume, né, que vai ter uma perca. Que vai ter uma perca por conta de alguma falha de comunicação. Exatamente. Mas estava falhando muita coisa e ninguém estava ligado. Eu falei, gente, isso é o dinheiro. É o dinheiro. É o que a gente falou aqui agora. A internet nesse momento, né, a tecnologia é o caminho do dinheiro do ônibus para a conta da empresa. Exatamente. E estava se perdendo. Eu acho que as empresas já evoluíram nisso, mas na questão da internet sempre vai haver algum tipo de problema. Evoluíram muito quando chegamos a esses clientes que estavam com problemas de conexões. Quando a gente olhava o Wi-Fi que tinha no pátio ali, para quem não sabe, o ônibus entra na garagem, ele faz uma comunicação com o Wi-Fi e descarrega o que foi passado ali no cartão do bilhete único, certo? E quando olhávamos a estrutura, uma rede caseira, totalmente caseira, que você usa na sua casa, entendeu? E não que tem é bom jeito. para sua casa, tá? Não é que é ruim, é bom para sua casa. Não para uma empresa que tem 600 ônibus dentro, entendeu? Mas você sabe que isso é um problema, eu acho que isso é um problema de outros tipos de negócio também, porque né, a gente acha que no profissional a gente pode fazer igual a gente faz em casa, e não é como no estúdio aqui. Exatamente. Não dá para... Eu falei, vou gravar o podcast em casa, eu tenho uma mesa lá, tenho uma câmera...
Não adianta, não. O próprio Tem toda uma microfone. Não adianta inteligência. você usar o microfone que você usa no karaokê da sua casa pra cantar com a família. É diferente. É outra tecnologia, é feito pra outro tipo de recurso. Então não adianta você achar que você vai usar o que você tem em casa, que funciona muito bem, e não é porque funciona muito bem na sua casa que vai funcionar muito bem num ambiente corporativo. E aí, o que fizemos, Alex? A gente agregou o nosso conhecimento de Wi-Fi para grandes públicos, né? E montamos um projeto para essa garagem. E aí retiramos todos os equipamentos domésticos e colocamos linhas profissionais. Somos parceiros da linha Unify, de alta performance. Colocamos fibra óptica em toda a garagem e aí sim que começou a funcionar o ambiente. Aí sim que começou a descarregar e não ter mais dor de cabeça. Quando tinha dor de cabeça? Quando o equipamento dentro do ônibus não estava operante. Sim, e aí uma equipe lá e fazia a manutenção e ele voltava a comunicar. Que se tornou muito mais fácil de identificar, na verdade, né? Porque quando você tem uma estrutura que funciona, você sabe que o problema não está na estrutura, que o problema está em outra ponta. Porque, assim, vou falar da nossa área do transporte do busão. Na garagem de ônibus, as pessoas são mestres em colocar a culpa na internet ou no sistema ou na tecnologia. Exatamente. Não está funcionando. Porque o sistema não está funcionando. Como assim não está funcionando? Eu acabei de sair de uma outra sala que o sistema estava funcionando. Exatamente. Vamos olhar. E aí, às vezes, é uma outra coisa. Às vezes tem relação com um outro processo, um outro equipamento que não tem nada a ver. Mas, assim, é muito mais fácil falar assim, eu estou sem... A ponta, né? A ponta não tá é mais fácil você apontar. Aquele ali, é o final. Como essa questão da bilhetagem. O sistema de bilhetagem hoje, ele acumula falhas dentro da manutenção da empresa. Processual, né? É uma falha processual e é uma falha que ela tem uma relevância muito grande hoje, até na recolha de carro, por conta de no dia não está funcionando. É uma tecnologia que foi embarcada no ônibus, que antes não tinha. Eu sou da época da catraca e do passe de papel. Quando a bilhetagem chegou o problema também. Chega a tecnologia, e eu falo, chega a tecnologia e chega o risco dela também, chega o problema também. Não sei se você se lembra que as primeiras tecnologias de descarregamento de ônibus era Bluetooth. Os ônibus chegavam na garagem e aí tinha um ponto de sinal Bluetooth que o ônibus parava perto e descarregava a partir do Bluetooth. O ponto e ficava do sinal, ali, eu lembro, mas eu não sabia que era Bluetooth. Foi a primeira Até tecnologia. porque assim, eu digo que eu adoro tecnologia e gosto, sou fã, mas eu não sou um cara de tecnologia. Eu tento usar a tecnologia ao meu favor, óbvio, mas eu não sou um cara, eu não entendo de tecnologia, eu entendo de processo, do ônibus, do passageiro, da operação. A tecnologia é uma coisa que, por mais que eu goste, mas eu vou ficar no processo e aí eu prefiro ter os colegas, os amigos, né? Que são especialistas, e aí quando eu tenho uma dúvida, eu falo, me tira uma dúvida. Como é que era? Então, eu lembro de quando começou a bilhetagem, que o ônibus tinha que parar naquele próximo, naquele pontinho. Naquele ponto que tinha lá o equipamento, mas eu não sabia que era Bluetooth. Era Bluetooth, cara. Era uma encrenca que, nossa senhora. É porque o Bluetooth assim, vou eu tentar explicar mais ou menos como funciona. O Bluetooth nada mais é que um wireless, só que com um protocolo diferente. Ele funciona dentro até da mesma linha de sinal. O Bluetooth é 2.4, a grande maioria deles é 2.4. E aí, dentro desse 2.4, você tem diversas coisas. Então, por exemplo, o seu telefone sem fio é 2.4. O seu microfone sem fio é 2.4. E se não for 2.4, é o quê? 5.0 ou 6.0 agora, que é a nova tecnologia. Vou falar duas experiências que eu tive agora. Você vê que eu sou quase um alienado com a tecnologia. Mas eu descobri o que era o 2.4, eu perguntei se não fosse o que era, porque eu dei uma Alexa de presente para minha esposa e fui fazer algumas automatizações em casa. E aí a Alexa e todos os outros equipamentos precisam funcionar na rede em 2.4, não na 5. A 5 parece que é uma mais veloz, não sei, mas se não tiver no 2.4... Não funciona. Não funciona. E aí eu fiz várias instalações de lâmpadas, de controles de TV e de iluminação, e não funcionava. Então, e aí eu tive que pegar o Google... Tivesse um amigo que eu ia perguntar como é que faz aqui. Como é que Hoje faz? a Alexa tá lá, eu devo ter instalado umas 20 coisas nela, eu só uso uma que é para acender o aquecedor da Micaela a hora que vai dar banho na minha filhinha, acende o aquecedor do banheiro, liga a luz do berço dela pela Alexa. O resto ninguém tá usando mais, tá abandonado. E a outra experiência que eu ia falar, uma é da Alexa, outra é do Bluetooth com o wireless. Eu descobri que eu fui passar um vídeo
de um celular para o outro dentro da minha casa e não passava pelo tamanho. No WhatsApp não vai no tamanho, no e-mail não vai no tamanho, que era um vídeo grande. Exato. Eu falei, vou pro Bluetooth que vai demorar, mas vai. A hora que eu conectei os 2 celulares no Bluetooth para passar o vídeo... Desligou o Wi-Fi. Aí ele escreveu, apareceu no celular, apareceu assim, vamos usar o seu Wi-Fi para fazer essa transferência mais rápida. Sim. E aí o vídeo foi rápido, eu falei, mas é Bluetooth ou é Wi-Fi? É isso que eu tava falando, como que eles usam os 2 isso? canais. Na verdade, assim, o Bluetooth nada mais é que um wireless de menor alcance. O protocolo que eles utilizam é um protocolo de curto alcance. Então você, por exemplo, fazer um teste besta, assim, uma caixinha de som, Bluetooth. Se você tá na sua sala, você tá ouvindo com o seu celular conectado nela e você vai pro quarto, ela começa a pipocar por conta do sinal. É um sinal muito antigo, um dos primeiros protocolos que saíram. Então, assim, ele tem uma defasagem muito grande, tanto de largura de banda, que determina quanto que vai passar de informação, quanto de extensão de alcance. Então, assim, ela é muito antiga. Mesmo sendo atualizada, funciona muito bem para coisas, por exemplo, fone sem fio, para relógios, para você conectar no in-ear, por exemplo, você tem um fone de ouvido, você conecta via Bluetooth. Já tem tecnologias que foram atualizadas, mas ainda assim esses primeiros protocolos eles eram muito defasados. Então essa questão ela é muito, o pessoal costuma não entender por conta disso, porque acha que é tudo sinal, é tudo igual, e acaba não sendo, tem muita diferença. É impressionante, né, Alex, a tecnologia, porque como a gente vivencia isso todo dia, a gente fala, esse equipamento aqui, beleza, vamos estudar ele e tal, e é isso. Cara, dá 6 meses. Já era. Já tem um novo, já tem um melhor. Até menos de 6 meses. A própria Unify, que é a empresa que a gente é parceira aqui em São Paulo e no Brasil, ela lança equipamentos a uma média de 3 meses, 4 meses. E aí tem atualizações dos próprios sistemas operacionais desses equipamentos, que às vezes muda tudo. Você está acostumado com uma carinha e quando você vai ver, acabou, não é mais. Eu já falei em outros episódios aqui. Eu não dou conta de acompanhar essas evoluções, até do básico que eu uso da internet, né? Às vezes eu fico correndo atrás deles e tal. Eu era aquele tipo de cara que a hora que o computador mandava o aviso, você precisa atualizar, ou o celular precisa atualizar, eu não atualizava. Não atualiza. Porque eu falava, não vou atualizar. E aí eu entendi, minha esposa tá assim ainda, ela não gosta de atualizar. Eu falei, amor, tem que atualizar o celular, senão fica ruim. Eu acho que é mal das esposas, porque a minha também faz a mesma coisa. Ela só vai adiando. Ela vai adiando. Eu falo, não. Aí eu percebi que eu falei assim, o negócio anda muito rápido e às vezes, a hora que você precisa, por uma falta de atualização, você não vai ter a coisa não só funcionando isso, do jeito que deve ser. A questão de segurança mesmo. Hoje em dia existe tanta atualização, principalmente para smartphone, porque o que você utiliza mais, um computador ou um smartphone? Um smartphone. Porque você tá com o smartphone o tempo inteiro. Você viaja, você vai no banheiro, você às vezes vai tomar banho com o smartphone. Então você tá o tempo inteiro ali. Então o foco dos hackers hoje em dia é o smartphone. Não é nem o computador da pessoa, é o smartphone, porque ali tá a sua vida. Então ali tá suas senhas, ali tá sua conta bancária, ali tá seus bitcoins, suas moedas digitais, suas carteiras digitais. Não fala disso, não. Não fala disso, não. Então assim, as empresas, elas atualizam os protocolos de segurança. Então, é muito importante, viu, gente? Não deixe de atualizar. Quando a Apple, a Samsung, a Motorola te mandar uma atualização, atualize. Até mesmo a Microsoft sendo complicadinha, atualize, por favor. Eu tenho feito todas as atualizações na hora que ela aparece. E aí, no meu notebook é um Dell simples mas parece que atualiza demais. Toda semana tem que atualizar aquele negócio. E cada atualização ele demora ali para processar. Pode olhar. Se você olhar na parte de atualizações, você coloca atualização na barrinha de pesquisa e aí você vai em instalações recentes. A maioria é protocolo de segurança. Você fala, atualização de segurança, atualização de segurança, atualização de segurança. Hoje o ataque hacker, né, o sequestro de dados tá muito alto, principalmente no Brasil, mais em redes corporativas, né? É esse o cuidado que a Madri toma diariamente, né, com os nossos funcionários. E o sequestro de dados, que é o famoso ransomware, hoje ele vem dentro do e-mail, né? Então o funcionário recebe um e-mail que acha que é legal, clicou, instalou.
Instalou, o cara não comprou. Às vezes você não precisa nem abrir de fato o arquivo, de você clicar no e-mail e Já abrir dá. o e-mail em si, ele já infecta a sua Instalou. máquina. E o ransomware, ele é um carinha bem chatinho, tá? Porque olha como ele funciona. Ele vai entrar, ele é silencioso, ele é aquele famoso amiguinho que você acha que é legal, mas que não é. Ele vai entrar na sua máquina. Aí você tá numa rede corporativa. Aí ele vai ver, putz, qual acesso que ele tem? Ah, ele tem acesso nisso. Beleza, já tenho, gravei. Pum, próxima máquina. Aí vai pra máquina dele. Ah, que acesso que ele tem? E ele fica, às vezes fica 2, 3 anos e você nem vê ele funcionando. De repente, pum, ele criptografa a sua rede inteira. Todos os seus dados, todos os seus servidores ficam criptografados. Você não tem acesso a mais nada e você começa a receber e-mail falando que para liberar os dados você precisa depositar R$1 milhão em criptomoedas. Aconteceu, eu já vi acontecer em outras empresas e vi acontecendo com grandes empresas de ônibus. A Renner aconteceu há pouco tempo atrás. Não vou expor o nome da empresa, mas eles ficaram quase que um mês nesse processo de negociação, recuperação e não conseguiram recuperar todos os dados. Porque assim, mas o hacker levou os dados da preventiva do ônibus, né, da manutenção, levaram tudo. Para eles não é interessante. Tudo. Na verdade, os hackers, quando eles fazem esse tipo de ataque, eles não estão interessados nos seus dados em si, porque para eles é irrelevante. Por que adianta um hacker ir lá e pegar os protocolos de comunicação do ônibus? Para que serve para ele? Nada, porque ele não vai comunicar com a SP Trans, ele não vai pegar o dinheiro da SP Trans. Mas para ele não é importante, mas para você é o seu ganha-pão, então ele ganha em cima disso. E como é que faz para proteger? Bom, temos alguns procedimentos. Você é bom de processos, né? Procedimentos. Então, os processos que a Madri elabora, a gente tem um guardião do processo, a pessoa responsável por cada ambiente, né? E temos vários. Um exemplo é antivírus profissional atualizado em todo o ambiente. Tá ok? Tá ok. Tem revisão desse cara? Tem. Semanalmente a gente revisa todo o antivírus. Tem máquina no relatório que está acusando muito vírus? Tem. Ah, do fulano do RH. Vamos bater lá no fulano. Fulano, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo na internet? Tantos vírus, né? Existem alguns antivírus agora mais profissionais que ele tem um detector de ransomware, né? Então ele fica de inteligência artificial. Ali e tal. É uma inteligência artificial que fica ali batendo. É uma inteligência artificial. Porém, nem todo mundo tem o budget para investir nesse cara. Sim. Então, quando o cliente não tem, a gente entende. Então, vamos seguir pelos processos que nós vamos criar. Um exemplo, trocar a senha do administrador. Então, a gente sempre costuma trocar para o hacker não descobrir. Às vezes, alguém esquece aberto, tal, pode acontecer, muito raro. Mas a gente sempre está focando nas atualizações. Atualizações do ambiente, atualizações do Windows da máquina. O Windows 7, que hoje é uma porta de entrada para hacker, né? Eliminar esse cara de redes. Ah, mas o pessoal ainda usa? Usa, pessoal. A gente bate em cada cliente que, cara, tem Windows XP rodando na rede. É incrível. E não só isso. O pior é que, assim, quando tem o Windows XP, por exemplo, ou o Windows 7, e o cliente não depende daquilo para trabalhar, beleza. Agora, imagina que você tem... Alguns clientes a gente tem também e atende contabilidades. Tem muito sistema do governo que só roda no Internet Explorer. E se você atualizar o seu Windows, por exemplo, hoje para o Windows 11, você vai rodar. Porque tem uma função dentro do Internet Explorer que você simula o Internet... na verdade, é o Edge. Dentro do Edge, que você simula o Internet Explorer. Só que não funciona do jeito que era para funcionar. Deveria. Então, assim... Também existe as necessidades de quem está em cima atualizar o próprio governo. Por exemplo, tem muito sistema que não roda. Só roda em coisas antigas. Trabalhar com o sistema do governo é muito complexo, cara. É muito defasado. Porque é muito engraçado, né? Às vezes a gente pega assim, tem uma máquina aqui e uma máquina aqui. As máquinas idênticas. Idênticas, perfeitas. Nessa roda e nessa não roda. É o sistema operacional da máquina? Ou não, a máquina está igual, perfeita. Mesmo processador, mesma memória, mesmo HD, mesma configuração, mesmo sistema operacional. E aqui roda e ali não roda. Quem que descobre? E aí você tem que ficar, bate cabeça. Faz do zero. Bate cabeça. Faz do zero. Normalmente a gente apaga tudo, faz de novo. Aí vai. Entendi. Eu queria pegar um gancho que você falou sobre o login e senha, né? Sim. Do administrador. Uma coisa que eu percebo e eu tenho orientado muitos
profissionais da área do transporte. E aí, independente de ser no login da máquina ou do sistema, o que acontece? Eu tenho o login de um cara lá que fica conectado direto, porque o ônibus não para, é 24 horas. E aí saiu... 30 pessoas usando. Tem 30 pessoas usando o mesmo login. Tanto no Windows... Ah, tá. No Windows não, estou no meu, mas eu estou usando a sua senha para acessar o ERP da empresa. Eu falei, gente, isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito antiga e que ninguém entende nada. Eu fiz um levantamento de execução de serviços de manutenção e dentro de todo o volume da empresa, uma empresa de 400 ônibus, 70% do serviço tinha sido lançado por 2 pessoas só. E essas 2 pessoas eram estagiários. E às vezes essas pessoas nem trabalham mais na empresa. Já teve muito caso, e o login dele está lá. Eu bato o tempo inteiro que senha, login e senha, se existe, é porque existe uma necessidade. Exatamente. E é pessoal. E é pessoal e intransferível. Toda vez que eu estou em alguma análise de processo, seja auditoria ou consultoria, que eu identifico que a pessoa que está operando o sistema, seja lá qual for, não está com o login dela, eu digo, vamos parar aqui, tem alguma coisa errada. Eu não vou nem continuar, porque aí eu estou cobrando de você uma coisa que você está logado e está alimentando o sistema no nome de outra pessoa. Exatamente. Né? E em alguns casos, eu tive uma experiência que também tem relação com isso, eu vou falar porque eu estava fazendo uma auditoria de manutenção de frota e pedi a relação de preventiva dos carros e tinha 3 ônibus com a quilometragem vencida para revisão. O rapaz emitiu o relatório e eu guardei nos meus arquivos ali e continuei a auditoria. Depois estive com o gerente, quando eu fui apresentar, o gerente chamou ele e falou, pô, o auditor está aqui e falou que tinha 3 carros com a preventiva vencida. Ele falou, não tem não, está aqui, ó. Ele mostrou o mesmo relatório que eu tinha na mão vencido, atualizado, como se a manutenção tivesse sido feita corretamente. Só que aí ele esqueceu que, por mais que eu não sou da tecnologia, eu falei, se você mudou no sistema e tem uma máquina logada, tem o log do sistema. Tem o log que diz... O log é quando você desloga. Exatamente, você sai do usuário para entrar em outro usuário. Então é o log do sistema que diz exato. Quem foi que fez em qual hora. E aí eu chamei o cara da TI, dessa empresa, e falei, eu tô com 2 relatórios aqui, esse que eu puxei. 1 hora atrás. 2 horas atrás. E o rapaz falou que está errado. Eu sei que ele mudou, eu só preciso provar agora. Aí foi lá, buscou o log do sistema, ele tinha entrado e colocou como se a manutenção tivesse sido realizada. Eu deixei para o gerente tomou as providências, demitiu o cara. E aí eu disse, bom, a providência agora é por conta de vocês. Eu só estou dizendo que se o cara está mentindo para mim, ele pode estar mentindo para ele mesmo, para você e para todo mundo. Quem quiser. Para quem quiser. Porque o cara que esconde um processo sério desse como é o de manutenção, não sei por quê. Né? Porque o meu objetivo, eu estava numa atividade de auditoria, mas era uma auditoria interna, eu não estava para ajudar ele mesmo. As pessoas às vezes não entendem que esses processos que são criados não é porque a gente é ranzinza ou porque a gente não gosta do cara, para dificultar a vida dele. É o contrário. É para proteger ele mesmo de, às vezes, uma acusação que não cabe a ele. Porque se você tem um login, por exemplo, o meu login Rafael, tá aqui logado na máquina, aí vem o Joãozinho e lança errado alguma coisa, vai cair no colo de quem? Tá no seu nome. Então, mas eu acho que aí falta, Michael e Rafael, eu acho que falta também uma parte ou da empresa ou até da empresa de vocês de orientar bem essas pessoas. Parece que eles operam esses equipamentos e esses sistemas e é óbvio que a parte de você é estrutural, mas tem uma outra empresa que está lá com RP, eles precisam ser treinados e entender a importância disso. Porque senão eles saem sentando, esse daqui não deu, já vai no outro, e está lançando dados que vão virar informações para serem analisadas no nome de várias pessoas que às vezes não estão nem na empresa. Exatamente. Esse é um ponto bem importante que nós até sofremos com isso. Um exemplo, cuidamos da TI. Se tal pessoa foi demitida, a gente não sabe. Nossa, a gente tem muita dificuldade. O certo seria o RH avisar a gente, né? Tal fulano foi demitido, tal, bloqueia os acessos, tal. Tem clientes que temos que isso funciona perfeitamente. Mas tem culturas de outras empresas, cara, que você fala, cobra, me avisa, pelo amor de Deus, manda e-mail, tal. Mas mesmo assim o cara não vai.
Aí quando a gente descobre... tipo, Já faz um mês. 2 entendeu? meses. Aí E o fala, login do cara ativo. E às vezes tem bloqueia outra toda- pessoa usando. Até digital de acesso à empresa, o cara ainda tem, entendeu? Eu sei, porque já Então- me deram acesso de gente que não estava mais na empresa. Pois é. Né? Eu estou fazendo um trabalho de processo, de levantamento de dados, e falar, pô, mas eu... Ah, um outro detalhe, eu tenho meu notebook lá, o Dell, que atualiza toda semana, mas eu nunca conectei o Wi-Fi de nenhuma empresa nele. Eu me limito a usar o meu Wi-Fi. Põe na rede, usa o Wi-Fi. Independente de quem é o fornecedor, eu falo, não, eu não vou usar. Sabe por quê? Porque é uma hora que entra outra rede e não é nem uma questão de segurança. Quando eu fiz isso no passado, em outros equipamentos, parece que minha máquina nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais conseguia conectar ou pressão, fazer. Então, mas por garantia, fala, não, você não quer o cabo? Não, eu vou usar o Wi-Fi aqui do meu celular e pro que eu vou fazer não precisa de muita transmissão de dados nem nada Então tá disso. tranquilo. Então tá tranquilo. Eu vou baixar um e-mail, mandar um WhatsApp. Por um lado, tá você ok. está muito certo. É um exemplo. O Wi-Fi de aeroporto é um dos pontos que mais se Nossa. roubam dados hoje. Pois é, mas no aí é mundo. necessário, Tá? né? Quando dependendo É. do aeroporto, de onde você tá. Se você tá em Bogotá, por exemplo. Um exemplo que ninguém se liga. Uma porta USB que está na parede para você carregar o seu celular. Ali pode ter um dispositivo para Então, eu roubar os nunca seus imaginei. dados. Pra mim, aquilo Até é igual uma mesmo tomada de isso energia. acontece. Não, inclusive, cara, não sei se você já viu em bancos que o pessoal, o que eles fazem? Coloca Eles uma capa colocam uma falsa. carcaça por cima. A carcaça é perfeita. Você não fala que é uma Sim. carcaça. Sim, do caixa E aí- eletrônico. É, o você caixa falou. eletrônico perfeitinho, as teclas, tudo. E aí quando você coloca o seu cartão, dentro É o tem o cartão. chupa-cabra, é o chamado chupa-cabra. Dentro tem um chupa-cabra no leitor do carregador próprio USB caixa. também. Exatamente. Tem o leitor do próprio caixa e tem um leitor na frente que vai ler os dados do cartão que você está digitando. Caramba. E ele pega as informações. Em ônibus que tem, hoje em dia a gente tem a tecnologia em ônibus para você fazer o carregamento via USB. É mais difícil, mas ainda é propício a. Porque nem toda empresa vai bater de portinho USB em portinho USB para ver se é a porta original ou se alguém durante a viagem sentou ali, colocou alguma coisinha no meio pra pessoa, pum, entendeu? Pode acontecer, é difícil. É difícil, mas Conheço. existe a possibilidade. Então a gente tem Eu conheço histórias engraçadas de USB do ônibus, aí o USB Aham. que é usado para o carregamento do celular, que vai chiclete dentro. Nossa, É. demais. Hoje em dia, Demais. a segurança da informação está muito importante. Então, sim, você que tem a sua rede social, o seu WhatsApp, sempre coloque duplo fator. tá? Autenticação de 2 fatores, exatamente. Tem muita gente se beneficiando disso, muito roubo de dados mesmo. Então, assim, sempre tome cuidado. Parabéns para você que toma cuidado, tal. Não, é essencial esse tipo de atitude. Na nosso Wi-Fi você pode desconectar à vontade, tá? Porque O que isso que a gente a garante. gente cria, na verdade, dentro das empresas. E lá onde nós nos encontramos, eu nunca conectei no Pode, Wi-Fi. não, lá né? pode. Lá Lá tá tranquilo. garante. Lá tá tranquilo. Bom, se lá tá der tranquilo. pau lá, eu já sei quem é os caras que fornecem. Fala, agora vocês resolvem aqui meu problema. Agora formata meu computador. E de graça. Não, lá pode. Lá Não pode. me dá um computador novo, porque você estragou o meu. Exato. E, cara, assim, eu vou até usar um exemplo pessoal meu. Eu tenho uma banda e essa banda a gente teve as redes sociais roubadas. Faz um mês, mais ou menos. E Então é mesmo famoso, contra- porque normalmente eles roubam de quem é Exato. famoso. E, cara, a gente é uma banda... Então fala o nome da banda aí. Não era você que tomava VN conta. Coffee, galera. É dessa rede. VNKOF, tá? Segue a gente lá. Boa. Não era você que tomava conta dessa rede, Não, né? e assim, na verdade tinha Aí, ó, autenticação tá de vendo? 2 fatores. Senão, A gente tinha autenticação de 2 fatores em todas as redes sociais e o cara conseguiu. Ele derrubou o nosso YouTube, a gente tomou bloco do YouTube porque ele começou a transmitir uma live do Elon Musk do nada. Vocês não mandaram ninguém da banda embora, não? Cara, foi bizarro. O Isso cara é senha começou... salva. Isso Isso é senha provavelmente, salva, exatamente. senha salva. E aí, o que aconteceu? Ele fez isso no YouTube, ele fez isso no Facebook, ele tomou, inclusive, se vocês procurarem a gente no Facebook, ainda tá em posse do hacker da nossa página oficial. Sério? Sério, porque a gente não consegue derrubar. A gente manda mensagem pro Facebook e o Facebook simplesmente ignora. Normal. E aí a gente criou uma página nova, só que a nossa página nova foi bloqueada porque já existe uma página com o mesmo nome. Então, assim, é bem complexo. Então, gente, mesmo tendo a autenticação de 2 fatores, existe o risco. Então, sempre
é muito importante Explica. vocês Eu fico se doido, focarem nisso. fico doido com senhas. O pessoal coloca assim... 1, 2, 3, arroba. Nome da mãe, 1, 2, 3, ou arroba 2020, 2022. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. O Q, W, E, R, T, Y, né? Eu acho que ainda é uma puta... Nossa, olha isso aqui, ó. Ninguém vai adivinhar. A, B, C, D, E, 10. Então, assim, adivinha. Mas aí, me diz uma coisa. É uma dúvida agora. Claro. Com tantos aplicativos e tantas conexões e logins que precisam fazer, como é que uma pessoa consegue Gerenciar senhas. tantas senhas diferentes? Precisa ser diferente? Ou se eu tiver o fator duplo aí de autenticação. Eu posso usar a mesma senha e eu estou confiando no fator. Como que é isso? Na verdade, nunca é indicado você usar a mesma senha. O que acontece hoje... 300 logins para fazer. Não, mas beleza, tranquilo. O que você pode fazer hoje, ó. Gente, existe... Eu vou até fazer uma propaganda aqui, não paga, tá? Vamos lá, manda bala. A Kaspersky. Existe aplicativo de segurança da Kaspersky para celular. Você paga R$19, às vezes tem promoção que é R$15 por ano para você ter um antivírus desse no seu celular, que é importante ter antivírus para o celular. E você tem um negócio chamado banco de senhas. O que é esse banco de senhas? Você cria uma senha boa, tá, gente? Não uma senha qualquer, por favor. E o restante fica armazenado nesse banco de senhas. Você utiliza uma senha, que às vezes com fator de dupla autenticidade, você pode desbloquear com a sua digital, mais uma verificação de código de um Google Authenticator, às vezes até tem o da Microsoft, que é o Authenticator também da Microsoft, e você tem todas as suas senhas gravadas lá. Então você não precisa memorizar. Hoje em dia você tem a tecnologia para te ajudar a memorizar. Então, mas aí o cara não pensa... Eu tô falando dos leigos, né? Sim, tô sim. fazendo aqui o advogado do diabo, o leigo da internet. Sim. Tá bom, então você está dizendo para mim que para eu gerenciar todas essas senhas eu preciso colocar em um lugar só. E se eu tiver um problema de segurança com esse lugar? É muito difícil. Aí eu perco todas? Na verdade não, porque é quase impossível. Não vou falar que é impossível, porque na real, hoje em dia, na tecnologia, nada é impossível. Você, uma hora ou outra, vai conseguir. Por isso que existe a atualização. Novamente, viu? Atualização. Atualiza. Então, assim, tendo essa segurança, você normalmente tem fator de autenticação duplo, digital. Para você desbloquear, por exemplo, da Kaspersky, no meu celular, eu preciso aplicar a minha digital e colocar a senha do Authenticator, que ela gera uma a cada 15 segundos. Então, assim, pro cara conseguir... O cara tem que querer muito, mas muito, 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 muito. E o esforço não vale a pena. Exatamente. Entendeu? Hoje, o cara até consegue, mas o esforço que ele vai ter pra conseguir aquelas informações que às vezes nem são relevantes, Sim. não vale a pena. Entendeu? Hoje usamos nossos clientes, como temos acessos a muitos clientes, né? São diversas senhas diferentes. E não podemos guardar num simples Excel e deixar lá, à beira do sequestrador. Tem a questão do LGPD também. Sim, do LGPD exatamente. também. Então hoje usamos um sistema de guarda-senhas mesmo, que fica tudo lá. Então quando eu vou acessar o ambiente do cliente, eu não digito nada. Ele simplesmente busca no meu banco de dados e destrava para mim. Eu acesso, bloqueio e tal. É tudo automatizado. Porém que para acessar isso, eu preciso ter um aplicativo que é igual aqueles token de banco que você usava, né? Hoje tem no aplicativo também, de tempo. E aí tem a outra verificação que é no e-mail. Depois que você entra, tem uma terceira verificação que ele vai identificar se é a Madri ou não, tá? Então é bem difícil o cara acessar. Nem se o funcionário sair da empresa, depois ele vai conseguir acessar, tá? Pela segurança. Mas o roubo de dados estão muito altos, então tem que tomar muito cuidado mesmo, ter diversas senhas diferentes, não colocar nome da mãe, não colocar data de aniversário, não colocar sobrenome, sempre ter uma letra maiúscula, um caractere, mais de 8 caracteres, né? Quanto mais você dificultar, melhor. Maiúsculo, minúsculo, letra, número, até hashtags. Eu vou confessar, eu tenho, sei lá, 300 logins de aplicativos, enfim, tudo que eu mexo aqui. Eu também. Deve ser uns 300, mas eu acho que eu tenho no máximo 300. É bom você ter umas 15 a mais aí. Essa não é a dúvida. Mas é normal, todo mundo faz isso. É natural, Todo mundo Por isso faz que o roubo de dados hoje é muito alto. E mesmo assim, tem hora que você não lembra, né? Você Sim, de fato. Senhas, tem hora que eu não lembro. Você Aí imagina você a usa gente as nos três, clientes. Ó, ele tá rindo. Aí ele usa as 3...
Imagina a gente Eles nos não clientes, falam, cara, só porque tem a gente três. tem que gravar as nossas senhas dos caras. e as dos clientes. Então a nossa cabeça fica desse tamanho. haja planilha de Excel pra você ficar ali. Não, é impossível, como. é impossível. Mas voltando do Wi-Fi em público, realmente não é bom você acessar um Wi-Fi público que você não conheça ou não tem uma proteção. Tá? Tá, mas vamos lá. Já fui para eventos corporativos, profissionais e até de festas. Sim. Agora eu já não vou mais para essas festas, né? Mas que tá lá, você tá no interior, numa fazenda, tem lá uma festa. E aí o seu celular não pega no meio da fazenda. Você De tem fato. que usar o Wi-Fi do cara lá. Sim. Existe um risco aí. Sim, existe sempre um risco aí. Por isso Tá. que é importante você, quando vai fazer um evento, Saber quem é o cara que tá saber. fornecendo. Não, é Porque exatamente. se for a Madrid, eu sei onde eu vou. Exato. Não só isso, porque a gente, quando a gente vai fornecer, até por conta da LGPD, hoje em dia não existe a possibilidade de fornecer um Wi-Fi sem a questão de guardar e proteção de dados. Você precisa guardar aqueles dados por até um ano, se não me engano, eu não tenho 100% de certeza de cabeça, mas você precisa ter aqueles guardas e aquelas informações das pessoas que estão acessando, o que elas acessaram, quanto tempo ela ficou, guardadas durante um período. E você precisa também ter a segurança que aquela pessoa que está acessando pelo celular não vai conseguir enxergar o celular do vizinho. Hoje já existem tecnologias que fazem com que isso aconteça. A gente tem, inclusive, na Madrid, o portfólio da Unify, que a gente consegue bloquear. Então, a pessoa está na rede, é como se ela estivesse sozinha na rede. Ninguém enxerga ninguém, a não ser que a gente queira. Legal. Entendeu? Isso aí. Então, é muito importante a galera que vai contratar o Wi-Fi para eventos sempre se preocupar com qual tipo de tecnologia a pessoa está empregando dentro do seu evento. Porque isso gera um risco, e a responsabilidade desse risco é toda do contratante do evento. Hoje a Madrid ela patrocina 2 museus aqui em São Paulo, né? Uma é o Miss Europa e o outro é o Miss Experience. Então, se você quiser ir numa exposição, só falar com a gente lá. Legal. Então, hoje, quando você vai lá no museu, você tem um formulário para você se cadastrar, autorizando o uso das suas informações. E a gente mantém esse banco de dados. Nem o próprio museu tem acesso, né? Só a Madrid tem acesso. Só a Madrid que tem acesso. Mas no formulário, quando ele aprova, está autorizando a gente repassar os dados para o museu também, que o museu faz uma tratativa dessas informações, dando ingressos. E não é para venda de... dando prêmios, exatamente, não é para tal, venda de informação, pra tá? A gente não vende os dados dos clientes. A gente usa isso como informação para o próprio cliente que contratou a gente. Ou como a gente patrocina o MIS, por exemplo, a gente usa isso para direcionar propaganda, por exemplo. O cliente que vai numa exposição do Leonardo da Vinci, a tendência dele voltar a visitar o museu é alta. Então, se você tem o e-mail desse cara, você pode apontar, olha, vai ter tal dia uma exposição assim. Então, isso gera uma facilidade para o próprio cliente. Sim. Isso. Né? Então, assim, voltando à segurança. É o público do museu que gosta de arte. Beleza. O Wi-Fi tem proteção lá? Tem uma proteção por trás. Mas, quando uma empresa contrata a gente, a gente vai fazer um evento de tecnologia. A gente já fica assim, opa, pessoal de TI. É o maior risco. Exatamente. É o maior risco. BGS, Campus Party, meu amigo, aquilo é um ninho de hacker que você não tá entendendo. E aí a gente deixa bem claro pro cliente que há perfis no meio do público ali que pode ter. Aí É porque é público-alvo, né? é óbvio que vai ser. Chega a ser um lance competitivo, chega a ser até engraçado. Quem porque... consegue mexer no negócio do outro. Exatamente, porque assim, ao Isso mesmo aí. tempo que você é um hacker que quer acessar, tem um outro hacker que quer se proteger. E eles estão todos aqui naquele mesmo ambiente, eles estão, deixa eu ver se o cara vai conseguir. Ah, não, o cara não tá conseguindo, consegui proteger meu computador, Existe um lance de ego. E nesse meio de hacker, o ego é o principal, na real. Então, a maioria dos ataques que acontecem hoje em dia são simplesmente para falar, eu consegui. Mas eu acho que o ego é um problema em todas as áreas hoje, cara. Sim. O ego é um negócio complicado, eu tenho falado sobre isso, em que na minha área, vamos dizer, né? O Alex consultor, o Alex instrutor, que dá curso, que tá aqui. Eu entrego tudo e eu não... Cara, eu não preciso, eu não quero mérito. Eu, quando eu estou numa empresa, né, seja na empresa que nós nos encontramos, para mim o que vai valer é se a empresa vai ficar bem e vai ter algum resultado com o trabalho que eu fiz. Exatamente. Eu não quero mérito, o mérito é da empresa. Né? O meu papel foi passar por ali
foi ajudar. Ajudar a e gente deixar. é o degrau. A gente só tá ali para ajudar ela a subir mais um. Exatamente. E aí depois que tá ali em cima, outra pessoa pode vir e ajudar também a subir mais um degrau. E o grande benefício para mim é que eu levo conhecimento também. Sim. Né? Com cada profissional do transporte que eu converso e que eu ajudo ou que eu entrego o meu conhecimento, eu levo conhecimento deles. Eu não canso de falar e digo isso o tempo inteiro. Eu falo para os empresários quando eu entro dentro de qualquer empresa. Eu vim trazer meu conhecimento de gestão de operação, gestão de manutenção, gestão de transporte que eu aprendi dentro de garagem de ônibus com profissionais como os que tem aqui. Perfeito. Né? E eu vou entregar todo o meu conhecimento, mas eu vou levar conhecimento de vocês. Se vocês não usarem o conhecimento que eu estou entregando, eu vou usar o que eu estou entendendo de vocês para compartilhar com outras pessoas. A gente aprende todo dia, né? Porque a gente dentro das garagens, cada garagem cada cliente no geral, não é cada garagem, mas cada cliente você tem um pouquinho de coisa que você consegue absorver. E até mesmo usando, por exemplo, um exemplo que a gente atende contabilidades. Dentro das garagens existe o setor de contabilidade. Sim. Existe o setor financeiro, existe o setor jurídico. Então são características que a gente leva. Por exemplo, um problema que a gente pegou numa contabilidade é o mesmo problema que vai existir dentro da garagem ou dentro de uma empresa de aviação, dentro de uma empresa de, sei lá, qualquer coisa. Então, a gente aprende muito o tempo inteiro. E vai somando isso com a experiência Exato. de vocês. Né? Exatamente. É um diferencial nosso, né? Como estamos em muitos clientes, em eventos, então a gente acaba vendo tecnologias diferentes, novidades, e a gente gosta de agregar nos clientes atuais que nós temos, né? Legal. Já aconteceu muitos casos mesmo da gente achar algo em evento e levar para um cliente. A própria tecnologia de Wi-Fi. Porque a tecnologia de Wi-Fi, existe a tecnologia que está ali no caderninho, né? Que as empresas falam, ó, aqui cabe tantas pessoas, o alcance da antena é de 100 metros e você vai ter tanto de conexão, não sei o quê. Só que na prática, dentro do dia a dia, é muito diferente. Porque depende do ambiente que você tá. Por exemplo, na própria Alibus, quando a gente implantou, a gente tinha muita dificuldade com os prédios vizinhos. Sim, porque tá numa área... Tá numa área, querendo ou não, residencial ali. Então você tem que tomar cuidado com até mesmo o próprio pessoal do área residencial querendo conectar na sua rede e a interferência que os aplicativos ou que até mesmo os próprios roteadores das casas geram dentro do ambiente. O próprio ônibus. O próprio ônibus, que hoje o ônibus ele tem uma conexão 3G e querendo ou não, a conexão 3G faz barulho, faz interferência, gera interferência, campo magnético e um monte de coisa. Como é que faz? Não? Porque aquela garagem tem... Vamos dizer, a empresa tem mais de 700 ônibus que o atende, e aí na garagem, em uma delas ali, já é 300 ônibus movimentando. Aí que entra a gestão e o conhecimento de eventos práticos que trouxemos para dentro da garagem. Exatamente. O Rafael pode explicar melhor que ele que é dessa parte. Eu sou o cara que adora Wi-Fi. Dentro das garagens, quando a gente vai fazer o planejamento do Wi-Fi, a gente procura entender como funciona o ambiente da garagem. O que você tem funcionando, quantos ônibus você tem, qual a área que você quer que tenha a captação dos dados. Dentro disso, depois de todas essas informações levantadas, a gente faz um estudo de ambiente. Se eu colocar uma antena aqui, vamos colocar para fazer um teste? Vamos, a gente pega os nossos equipamentos, coloca numa bateria, coloca num carrinho, a gente faz de alguma forma para funcionar naquele ambiente, entender como que ela vai se comportar ali. E a partir daí a gente determina, nesse ambiente aqui, tantos metros quadrados, a gente vai colocar uma antena, ou duas, ou três, ou quatro. E aí a gente aumenta ou diminui a potência de cada antena de acordo com o ambiente. Entendi. Então tem toda essa sensibilidade. É um lance de você sentir o ambiente mesmo, de você identificar quais são as características de cada ponto. E às vezes dentro da própria garagem, como a garagem é gigantesca, com um monte de ônibus, cada lugar é um jeito completamente diferente do outro. No ambiente próprio da Alibus, que eles abriram uma garagem na lateral, tá mais próximo de prédios, então a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. O outro lado da garagem é muito grande, então a gente tem que colocar antenas diferentes. Porque a galera acha que o Wi-Fi é Wi-Fi. Se eu comprar uma antena A ou uma antena B, tanto faz. A antena que você está falando não é a antena que a gente tem em casa, né? Os roteadores que a gente tem. Dá para fazer, mas se torna aquilo que a gente falou no começo, né? Que você está trabalhando com equipamentos domésticos que funcionam muito bem dentro de casa, mas que para um ambiente desse, que é um ambiente de alta demanda, um ambiente que precisa de
throughput, que a gente chama, throughput nada mais é que a capacidade de tráfego dentro daquele canal, não vai servir. Legal. Por conta da quantidade mesmo de ônibus. Eu acho legal isso, você vê. A gente está falando de tecnologia, né? Tá falando de uma coisa que eu digo, eu sou leigo na tecnologia, mas tem um trabalho aí que é artesanal. Sim. Né? De colocar o equipamento ali, Exatamente. de fazer essa experiência para ver até onde vai, tudo. A tecnologia é maravilhosa, mas tem hora que precisa desse sentimento, como você está falando. É o feeling. Você precisa sentir Exatamente. o que é o ambiente. Não adianta você colocar... Nas 2 garagens que a gente atende hoje, na parte de Wi-Fi, cada garagem tem um equipamento diferente, para você ter uma noção. São tecnologias diferentes por conta do próprio ambiente. Então, na Alibus, a gente tem antenas que são indoor, que a gente chama, que elas são para ambientes internos, porque os ambientes onde elas estão, elas ficam protegidas do tempo. E elas têm uma capacidade de dissipação de sinal diferente das antenas que ficam na MOV, que são a maioria externa, que fica em ambiente que toma chuva, tem, vamos brincar, Sol, geada, sol, furacão, o que vier, ela tá lá. Ela tá Acontece aguentando. de tudo nas garagens. E a bicha tá lá, tá aguentando. Tem fazendo ninho de passarinho em cima e segue o baile. Caixa Ou rato, abelha. né? Nossa, O rato sim, é o cara. inimigo dos cabos, não é? Sim, Não, você não Ainda faz é. ideia. A gente teve um problema recentemente que uma ratazana bem grande fez um ninho dentro de um ponto de fusão. O que é um ponto de fusão, porque nem todo mundo... Os caras que é do sim. diesel na veia não sabem o que é o ponto de fusão. Ponto de fusão é o ponto que você faz a interligação das fibras. Então, existe um ponto ali que você faz quando você tem de um ponto a outro que aconteceu algum problema. Às vezes um ônibus bateu e derrubou um muro e aí quebrou a fibra. Você faz um ponto de fusão. Tá. É uma caixa onde você tem a fibra dentro de uma outra caixinha protegendo, só que o cabo em si fica exposto assim, dentro da estrutura da Sim. caixa. A ratazana conseguiu entrar dentro da tubulação, fez um ninho e além de fazer o ninho, roeu todas as fibras. O rato é inimigo da fibra, né? Sim, por isso que hoje existe tecnologia para combater isso. Existem as fibras anti-roedor, que elas têm uma malha de aço, que quando chega naquela malha de aço, acabou. É. Não tem o que o rato fazer. Aí lá vai a gente trocar tudo e Troca colocar tudo de novo. roedor. A gente sempre coloca essa opção para os clientes quando a gente vai fazer a implantação, porque é mais caro. Só que é um mais caro Mas que... o cliente nunca acredita que vai ter o rato. Eu tô falando, Exatamente. se você me oferecer, ó, tem essa daqui e tem essa daqui que tem a proteção contra o rato. Uhum. Fala, não, me dá essa daqui, porque o rato não vai vir no meu. E vem. E às vezes as pessoas nem imaginam que o rato vai entrar numa tubulação. Uma ratazana é uma tubulação de 2 polegadas. Como que uma ratazana passa por uma tubulação de 2 polegadas? Nossa, o rato- E não só isso, baratas que a gente encontra dentro das Formigueiro. caixas. Formigueiro. Formigueiro. Os perrengues, na né, do MOV, TI. uma vez eu fui fazer uma manutenção numa caixa, eu falei, a antena parou de funcionar. O que aconteceu? Peguei, fui lá com a equipe, a gente subiu, abriu. Na hora que a gente abriu, caiu um bolo de terra. Eu falei, meu Deus, como? Tinha um tufo de terra e Então. um monte de formiga. Cara, Eu não entendo. Eu moro no último andar do prédio e a gente toma café, às vezes come um docinho, alguma coisa. Uhum. As formigas chegaram no último andar do prédio. Como é que chegaram? Elas vêm. pernilongo, como é que pernilongo chega no 16º andar? Aí você fala, meu Deus. Eu tô no 23º e tem formiga e... Sim. O pernilongo ainda não chegou não, mas as formigas chegaram. Eu acho que elas vieram com alguma caixa, alguma coisa, não sei. Sim, é que normalmente prédio tem as tubulações que chegam até o térreo. E formiga, Formiga só. e inclusive existe formiga, eu descobri faz pouco tempo, Discovery, obrigado Discovery, que tem formiga que come cimento, cara. Caramba. Não, formiga... Formiga que come cimento, ela vai fazendo buraco dentro do cimento e vai chegando onde precisa, e ela vai. Aí, Ó, chegou o lanchinho. Chegou a bartender agora também, ó. A rainha dos drinks. Tá top, ó. Tá top. Agora ninguém aguenta mais ela. Você pausa, meu? Opa. Pega mais papelzinho, guardanapo. Opa, pega. É pra comer, viu? Não é pra... Valeu, mestre. Tá achando que é uma bailarina, né? Pode sair, Adriano. Corta nada, vai tudo ficar pro ar. making off, né, Alex? Vai. Aqui é o diretor. E eu vou deixar tudo. Cara, é isso. Eu achei que era só o rato, porque o rato ele é o inimigo, né? Dos cabos, vamos dizer assim. No geral. Eu falo porque meu pai mora aqui num bairro próximo à Anchieta, né? A rodovia.
ali, e quando começaram essa história de instalar fibra ótica e tal, e passaram nas margens da Anchieta, tudo. E aí, um dia eu conversei com um cara que estava trabalhando na obra e ele falou, não, a gente vai ter que refazer tudo de novo, porque os ratos comeram a fibra ótica inteira. Não é nem antes de comer, eles têm uma necessidade, né? Todo roedor tem uma necessidade de desgastar o dente, por isso que eles roem. E quanto mais duro, melhor, porque desgasta mais o dente. É por isso que a gente gosta de trabalhar com redundância, né? Com backup. Então, além de backup feito dos dados, né? O backup da internet. Então, assim, já aconteceu com a gente. Eu estava em casa uma vez, estava super cansado. Aí o meu celular vibrou. Eu vi que uma internet de um dos clientes caiu. Eu falei, e o cliente funciona 24 horas, que é a garagem. Então, peraí. Quando cai a internet do cliente, seu celular já vibra aí. A gente já é alertado. Legal, não sabia. E aí era por volta de 11 horas, eu falei, opa, uma internet caiu. Qual é a sorte? Que temos outra internet. Então, quando uma internet cai, a outra assume automaticamente. É como um gerador. Exato. E ninguém percebe. Eu falei, graças a Deus, né? Vamos ver se daqui a pouco volta. Pode ser um erro da operadora e tal. Fui dormir quase 1 da manhã e não voltou. Aí já fiquei preocupado, porque é igual um avião com 2 motores. Se o motor falha, você tem outro. Mas se o outro falhar, ferrou, né? Como já aconteceu, 3 horas da manhã a gente tem que sair de casa para ir atender esses clientes e tal, ou chamar alguém da equipe para ir lá. E aí no outro dia eu fui até o cliente, fui ver o que estava acontecendo. Tinha um porão lá onde passava a fibra, dentro de uma tubulação. Quando a gente puxou a fibra roída de ponta a ponta. E só ficou a parte do metal, que é o guia, né? Que passa pela tubulação. Sim. Mas o rato comeu tudo, cara. Então, interessante isso, né? É um dos nossos inimigos aí. São os ratos. Se dá fome no rato, o telefone dele vai tocar, várias vezes. Até aproveitando o gancho para falar sobre essa questão do... Quando acontece alguma coisa a gente fica sabendo. A gente usa um sistema dentro da nossa estrutura. A gente coloca em todas as garagens e em todos os clientes que aceitam, porque até é uma questão de custo, né, para o cliente isso. Mas a gente tem um sistema que ele faz gestão de risco dentro da estrutura. Então ele identifica, por exemplo, ele manda um alerta para a gente, o seu servidor está com pouco espaço em disco. Porque por mais que a gente faça a gestão de todos os clientes, acaba escapando alguma coisinha. Então a gente utiliza de software para poder fazer essa gestão melhor e ter mais segurança. Então, na grande maioria dos casos, acontecem os problemas se o cliente nem fica sabendo. Porque a gente já resolveu e tá ali, tá tudo funcionando. Exatamente. Para não ter questão de parada, justamente para não ter parada de operação, para não ter parada de internet, que a gente acabou de falar. Temos um setor de monitoramento 24/7. Ele fica monitorando o ambiente de todos os clientes. Tem um técnico que fica analisando tudo. O que ele falhar, o técnico entra em ação. Como já aconteceu muitas vezes, a gente sabe que as garagens da SP Trans, o alto fluxo é a partir das 10 da noite. Então, 10 da noite ali é onde tudo funciona muito ao extremo. No talo. Só para explicar pro pessoal, porque todo mundo sabe que o ônibus está lotado às 7 da manhã, às 5 da tarde. Sim. Esse às 10 da noite é porque a frota está recolhendo, e aí está transmitindo os dados, né, internamente. Então, o fluxo na rua é às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 17, às 18 horas, na garagem às 10 horas que o bicho começa a pegar, porque os carros vão finalizando os seus trabalhos e retornando para a garagem. Quando ele chega na garagem... volta em massa, né? Volta tudo de uma vez. Tem que voltar essa comunicação. E aí é o grande fluxo aí da informação. Aí começa o descarregamento de dados, né? De todo o Wi-Fi. O Wi-Fi começa a ter a performance no máximo. Os ônibus começam a abastecer, começam a lavar, começam a limpar internamente, vai para manutenção, vai para mecânica e aí o cara sai. Então a gente sabe que nesse horário é o horário mais crítico, né, de todas as garagens, e é ali que a gente foca também energia e atenção. Caso alguma coisa der erro, a gente já entra em ação e já começa a reparar. O que a gente gosta de fazer? Deixar tudo bem atualizado, tudo bem estruturado, pra gente não ter que ir lá de madrugada, né? E acontece, assim, obviamente, às vezes já aconteceu de ônibus derrubar poste com antena, o ônibus fazendo manobra, e aí o poste derruba, cai antena, cai fibra, cai tudo. Você falou do backup, né? E
e eu trabalho com uma empresa de ônibus já há muito tempo e implantando sistema de gestão para certificação de normas. Certo. E um dos requisitos era a segurança da informação, e as empresas precisavam ter os backups, né, de uma forma segura. Acho que eu até falei no episódio anterior, porque antes o backup era feito em fita DAT, tinha que colocar no cofre ou dentro da empresa, no cofre de dinheiro, e tinha que ir para um cofre terceiro. Isso existe ainda. Ainda existe? Existe. Banco ainda faz isso. É difícil, mas ainda existe. Que agora a moda é a nuvem, né? Todo backup é realizado internamente. Quando feito internamente, ele manda para a nuvem. Mas você vê, acompanhando, né, auditando e acompanhando o sistema de gestão de várias empresas, com esse requisito de ter a segurança da informação e ter o backup, né, para qualquer problema, eu acho que isso evoluiu muito, porque nessa época, sei lá, vou falar aqui, 10 anos atrás, às vezes chegava na empresa e falava, perdemos as informações, e hoje em dia não é mais comum, porque eu acho que o processo de backup virou. Sim. Eu acho que já tem um tempo que agora as pessoas entenderam que é necessário ter um backup de dados, né, de todos os dados do sistema, seja ele de receita, né, como essa comunicação que a gente está falando que o veículo faz quando chega na garagem, ou seja ele do ERP da empresa, dos lançamentos de dados, seja de ônibus, de motoristas, de horas, de custos e assim por diante. Mas eu me recordo que era um processo crítico isso, porque independente da forma que era feito o backup, eu falei fita DAT, tinha outros que eram CDs e tinha outras disquete, formas. Disquete, quando tinha... Eu comecei na consultoria com disquete. O HD externo. O HD externo. E toda vez que dava algum pau que precisava recuperar as informações, porque perdeu por qualquer motivo, sei lá, não tinham feito o backup já há algum tempo. Né? E perdia-se informação de meses, às vezes, por falta de backup. Sim. Hoje isso é um processo, nessa tecnologia de vocês, isso é um processo automático e que tem toda a segurança com vocês, não é isso? Tem servidores, inclusive, que são críticos, por exemplo, o servidor de RP das empresas, o servidor de descarregamento dos carros dentro das garagens, que é o nosso maior foco. Esses servidores, eles fazem 8 backups diários. Então, por quê? Não adianta eu ter o backup do começo do dia ou o backup do final do dia. E se eu perder meio-dia? Tudo aquilo que foi feito ou descarregado até o meio-dia, acabou. Não existe mais. Você vai ter só das 8 horas da manhã. Ou então das 8 horas da noite do dia seguinte. Do dia anterior. Então, existe tecnologia hoje para você fazer até 12, 13 backups diários de cada servidor. Você consegue fazer uma gestão muito fácil disso. Não é mais aquela dor de cabeça que tinha, por exemplo, com a fita DAT. Com a fita DAT, imagina você fazer 12 backups numa fita DAT diários de cada servidor. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu lembro dessa época da fita DAT que quando ia entrar o processo de backup, de salvar e tal, ninguém podia parava. Mexer, tinha que parar. Ninguém podia mexer mais no computador. Hoje é um negócio que... Mas é porque tem uma outra opção, tem um espelho, sei lá, não sei qual é a linguagem técnica. Hoje o que a gente faz, né? Primeiro fazemos o backup local de todo o ambiente, tá? Geralmente quando se faz o backup local, o nosso cliente sente uma pequena lentidão na rede, mas a tecnologia hoje está muito mais avançada do que antigamente. Mas é pouco, a pessoa geralmente não percebe. Feito isso, que investem também tem a questão dos servidores que ficam ligados entre fibra. Então a gente tem um storage que a gente chama, e tem os direct attach, que são fibras óticas de 40 gigas que ligam entre os HDs e a rede. Então você não sente praticamente. Na Move é um dos clientes que a gente tem dessa forma. Feito isso, vai para a nuvem. Então hoje temos uma tecnologia que a gente consegue mandar até 12 vezes o backup em diferentes horários para a nuvem. Eu não tinha noção que chegava nessa quantidade de backup 12 vezes. Dia, né? Aí depende do plano que o cliente contrata conosco. Tá? Se ele contrata de 4 vezes ao dia, beleza. Mas isso é uma prática comum no mercado ou não? Ou tem aquela empresa que só faz o backup às 2 horas da manhã todo dia? Depende da gestão do gerente de TI de cada empresa. Tá? Tem cara que só faz à noite e tá satisfeito. Normalmente depende do quanto você acha que seus dados são importantes. Exatamente. O que a gente gosta de fazer? É um backup local, pelo menos 8 vezes na nuvem, e ainda tem um terceiro backup em outro servidor, se o cliente tiver ele parado, se ele quiser alugar. Ter 3 backups diferentes, tá? Em 3 ambientes diferentes. Então,
evoluiu bastante. Evoluiu bastante. A dificuldade hoje é a vida. Sim, eu digo que o meu trabalho mesmo, de consultor, de operação, de manutenção, se eu não tiver dado para transformar em informação, analisar e dizer o caminho, seja para o funcionário, para o empresário, para o acionista, eu não tenho trabalho. Não, Você não exatamente. Eu preciso de informação, preciso de dados e uma coisa que eu tenho batido é que talvez aí não é a área de vocês, pô, mas é na confiabilidade das informações. O quão certo aquilo é. Exatamente, a informação eletrônica eu tenho certeza da segurança de todas as questões que vocês estão falando, mas quando eu tenho o dedo do cara para digitar se é 1, se é 2, se é 3, essa confiabilidade na tecnologia não consegue garantir que o cara vai apertar o botão certo, e aí por isso que eu falo que eu não sou um cara da tecnologia. Porque eu trabalho no dedo desse cara que fala, se o certo é 1, você tem que apertar 1. Se você não apertar 1, eu vou lá na tecnologia e vou achar o relatório no dia que você apertou o 3. Exatamente. E vai por aí, essa questão. E até um ponto, eu acho que é importante lembrar a galera que, tipo assim, não adianta só o backup. Por quê? O backup, ele é um ponto de vários outros pontos dentro da estrutura. No caso do ataque ransomware. O ransomware, ele é inteligente ao ponto D. Ele só vai fazer o ataque criptografado na sua rede quando ele tiver acesso até aos backups. Os backups. A primeira coisa que você pensa, putz, sofri um ataque ransomware, vou no backup. Quando chega no backup, tá tudo criptografado do mesmo jeito. Então, por isso que a segurança da informação hoje é muito importante. É muito importante. Muito. Eu acho que dentro todas as características que a gente tem dentro da tecnologia, a segurança hoje é a número 1. E é uma área que não tem profissional. A área de TI está crescendo tanto no Brasil que estimam que até 2025 vai ter um colapso de quase 500 mil vagas aí e não tem profissional. Imagina, tá igual a empresa de ônibus, então tem vaga para todas elas e hoje o Brasil não tem profissional. Ele forma uma média de 40 mil profissionais de TI, de faculdades, né? Mas o número não vai bater, vai ter um colapso aí muito grande e a área de segurança hoje é uma das mais bem pagas. Sim, tem salários de 40, 50, 60 mil reais. Um cara inicia aí, um júnior, a partir de 5 mil, 7 mil já começa a ter um belo de um salário e quando ele começa a se especializar, consegue tirar uns 20 mil aí tranquilo. Legal. Um belo salário. Sim, um belo molecada salário. Que tá aí na dúvida para que área aí, tá, a dica tá aí. A área de segurança. A área de segurança, eu tenho de amigos informação. que trabalham na área de segurança que ganham 40 mil reais de salário. No Banco Bitcoin. Um amigo meu que trabalha lá, ele ganha 40 mil reais de salário. Toda vez que fala Bitcoin aqui, me dá o coração chega a salta. O coração, não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Mas eu acho interessante. Mas é uma brincadeira que pode... É perigosa. Que é muito perigosa. A volatilidade dos valores é muito alta. É melhor você brincar com automobilismo do que você brincar com Bitcoin. Às vezes é mais barato. É uma brincadeira. Cara, é cara. Mas às vezes é mais barato do que... Às vezes é mais barato. E dá mais prazer. Inclusive... Com certeza. E agora tá surgindo aí o metaverso, né? Que a Facebook acabou de lançar. Ainda vai virar um negócio muito grande. Então, ainda. fala um pouquinho disso pra gente, porque assim, é uma novidade, todo mundo ouve, mas eu não conversei com ninguém da área ainda que entende melhor. Vamos lá. Metaverso, querendo ou não, é um mundo paralelo, né? Que você vai poder ser quem você quiser, com a aparência que você quiser. Você vai poder ser médico, você vai poder ser advogado. É um mundo paralelo total. Pode ser o piloto da Fórmula 1. Pode ser um piloto da Fórmula 1 também. A Meta hoje está disponibilizando um curso gratuito que vale a pena. Quem chegar na frente já começar a focar nisso daí, pode ter certeza que daqui a algum tempo vai ganhar muito dinheiro. Era igual antigamente como desenvolvedor de jogos, né? Sim. Pessoal, não, isso aí não vai dar nada. Ele tá falando que é antigamente, eu tô achando que isso tá valendo ainda, até agora. Não, isso já é antigamente, agora já tá... Aí uma faculdade ou outra que tinha um curso básico e tal... Hoje deu um boom no mercado. Hoje tem youtuber que vive jogando, né? Novos jogos saindo, jogos de criptomoeda, jogos de criptomoeda que estão saindo. Acaba um, lança outro, então tá um negócio doido. Agora a metaverso que tá vindo aí, o pessoal fala que é uma bolha, que não vai dar certo e tal, mas o que tudo indica é que vai virar sim. Um exemplo,
estamos com um projeto, né? Estamos iniciando aí um metaverso para igrejas. Legal. Um exemplo, o pastor coloca um óculos e a gente dá óculos para 10 pessoas e ele consegue dar o culto aonde ele quiser. Ele pode dar o culto numa praia, ele pode dar o culto no reino de Deus, com ruas de ouro, um leão passando, Jerusalém, entendeu? Então essa é a ideia. A gente está começando a estudar essa ideia, está começando a desenvolver. Eu tenho dois dos nossos funcionários estão fazendo um curso. E vamos ver como vai ser. Como a gente está na área de eventos também, qual é o legal? Uma palestra, assim, o cara dando a palestra no meio do evento ali corporativo, aonde ele quiser, né? Sim. Para as empresas. Então, é um negócio que está vindo para ficar. Quem está se especializando agora vai ganhar muito dinheiro daqui para frente. Tá saindo na frente. E vai faltar profissional na área também. Com certeza vai faltar. Eu vou acompanhar, vou seguir vocês, porque assim, Acompanhe. como eu disse, eu não sou da tecnologia, mas eu gosto e gosto de entender. Né? Eu acho que essa questão do metaverso pode ser uma experiência muito diferente, cara, muito legal. Tem muito e negócio. pode servir, e você consegue adaptar para várias situações. Pro Você tá que você falando, quiser, vai do cara. pastor pro curso, Pra empresa, pro pra evento. empresa. Quer falar pro para evento, pra garagem? tudo. A gente pode dar um curso para um mecânico através do metaverso. Que é o Onde ele vai freio, interagir caixa com de o motor. câmbio, motor, ou o cara que acabou de entrar numa garagem precisa fazer um treinamento de pilotagem. Ao invés de ficar gastando diesel na rua, vai num simulador com no simulador. Com o metaverso. Então, eu vi realidade virtual, né? Eu vi que vocês também trabalham com simuladores. Uhum, Né, sim. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu gosto demais da velocidade toda. Eu não sou um gamer que normalmente o cara que é bom No volante não é muito bom no não volante é muito digital. bom no volante digital e vice-versa. Existem as exceções, Salvo né? as exceções, Os profissionais né? que vivem disso, o Os Rubinho, pilotos por exemplo, da Fórmula 1 que o digam, né? Porque eles também usam os simuladores. todos os né? pilotos, os mais novos que estão na Fórmula 1 hoje, eles participam de equipes de Fórmula 1 online. Então eles estão dentro de equipes, às vezes, de outros carros. É como os muito jogadores de engraçado. futebol que também jogam lá Sim. no... O Neymar tá querendo Exatamente. sair, inclusive. Ele tá querendo entrar num time de COD, de Call of Duty Aí. BR. Exatamente. Os nossos simuladores, hoje temos um simulador de corrida, né, que pode ser tanto para Stock Car ou Fórmula 1. A gente resolveu seguir para esse lado também, porque como estamos no meio de eventos, né, já dominamos o Wi-Fi, por que não expandir para Sim. outras necessidades dos nossos clientes? Eu falo pro pessoal que hoje eu tenho o meu melhor emprego do mundo, né? Porque a gente vai fazer um evento em Interlagos, leva simuladores para lá. Cara, e lá tem piloto, Jafone, tem Ferrari, tem Lamborghini, e tudo ali. Tem tudo. Do lado. E você tá ali com o simulador, A gente tem os apresentando nossos pro privilégios, pessoal. né? É o trabalhoso, mas tem o Bom privilégio. demais. E tem os Bom demais. privilégios, além de falar com os pilotos, tá no meio dos carros, tem um buffet também que é feito por chefes, você pode comer à Maravilhoso. vontade. Então, é bem legal esse lado aí de simuladores. Eu quero levar os simuladores para as garagens também. Então, eu tô Com pensando ônibus, nessa questão do pessoal, simulador, pilotar. do motorista mesmo, para Motorista. simular situações, né? Eu acho que, nossa, é um... É assim, não tem limite. campo, não tem um limite, nicho é. muito grande. Tem um Não nicho limite. gigantesco aí. Assim, é óbvio que a gente fala, o motorista ainda não... Tem tecnologia que a gente pode relutar, mas chega uma hora que ela chega e ela toma conta do A gente negócio. não precisa ir muito longe, Eu a acho própria que aviação. Hoje em dia, os cursos que os pilotos fazem de reciclagem dentro da aviação são feitos em simuladores. A Azul tem um simulador, a antiga Latam tem um simulador, e são os maiores do Brasil. O cara ele não coloca um avião em risco, o cara não coloca uma pessoa de fato em risco, uma cidade, porque a gente tá falando de um avião. Quando um avião cai, ele faz um estrago gigantesco. Assim mesmo com um ônibus. Se acontece um acidente com ônibus, normalmente Sim. tem vítima fatal. E é possível simular tudo isso. né? Se você simula, você não coloca ninguém em risco, você não coloca dinheiro, porque um ônibus batido é dinheiro que você tá perdendo. O ônibus que não tá rodando, é a manutenção Todo daquilo que dia você vai ter que tem fazer acidente. tudo. Eu falei em episódio anterior aqui que eu já vi acidente que quebrou a empresa. Sim. Pelo risco e pelo o tamanho do problema que foi causado, mortes, coisas desse tipo. Não, são processos milionários, né? Processo milionário e dependendo da saúde financeira da empresa, do tamanho dela também, ela pode quebrar. Sim. Eu acho interessante demais isso quando tiver o simulador
seja ele da Fórmula 1, da Stock Car, em funcionamento em algum pilotar. lugar, eu quero ir lá brincar um pouquinho, porque Fechado. eu gosto, é só me chamar que eu vou viver essa experiência lá e vou achar bom demais, porque eu adoro pilotagem, seja lá do que for. Voltando ao metaverso, à realidade virtual, é um nicho que tem que ser muito explorado ainda. Com certeza. Muito, muito explorado. A parte educativa, então, vai ser um sucesso. Eu acho que principalmente na parte educativa. A grande questão hoje em dia que as pessoas estão levantando com relação ao metaverso, eu acredito que você tenha visto também, é o perigo que o metaverso pode trazer para a realidade das pessoas. Eu ia perguntar isso, senão as pessoas vão viver só lá no mundo virtual. Exato. E vão esquecer da vida real. Porque, e aí... vamos usar uma questão lógica aqui. Dentro do metaverso, você pode ser o que você quiser. Por quê? Você pode ser piloto, como a gente falou, você pode ser bombeiro, um lutador, qualquer coisa. E dentro do metaverso existe um algoritmo que traz coisas que são relevantes pro que você gosta. Você é o produto, né? Você é o produto. Então o metaverso ele te entrega tudo. O que é mais legal? Você viver num mundo onde tudo é legal? Ou você viver num mundo real onde acontece desgraças, acontece acidentes, lá acontece... não tem boleto. Exatamente. Lá não tem boleto. É o principal, acho que da vida adulta é o boleto, Sim, né? sim. Lá não tem boleto. Você vive a alegria, é tudo muito alegre, é tudo muito divertido. Quando você volta para a realidade, você encontra as dificuldades da vida. Que às vezes é coisa besta. Putz, queria comer alguma coisa, mas tô sem dinheiro. Queria ir num show lá, mas acabou o ingresso. Queria ser piloto, mas não posso ser piloto porque eu não tenho condições. Já passou da idade de ser jogador de futebol. Exatamente. Ou de ser piloto, né? Então, existe todo esse cuidado com que está sendo levantado. Porque a tecnologia ela é muito boa. Mas usada da forma correta, né? Quando você usa a tecnologia para melhorar a sua vida, legal. Quando a tecnologia vira a sua vida, é perigoso. Isso foi questionado em tribunal americano com o Mark Zuckerberg, né? E ele fala que não, né? Que é um ambiente saudável e tal, mas no fundo sabemos que é perigoso. Sim, eu acho que precisa, como tudo na vida, né? Eu costumo dizer que até água demais mata. Então, água demais mata. Eu acho que a relação é essa daí. Eu acho que tem que... Se souber usar o foco educativo, cara, excelente. Para escolas, para mecânicos. Existe uma coisa que a galera não entende, que o metaverso, ela não é só um jogo. Não é só um GTA que você vive Joguei o que você quiser. GTA, eu também amo GTA. Aliás, assim, eu joguei muito videogame na minha vida. Eu jogo até hoje, inclusive, com 33 anos. Então, eu devo ter jogado até eu tô com 42, eu acho que eu joguei até 35. Depois aí, eu tenho um filho de 11 agora, que começou a brincar, e a partir do momento que ele começou a brincar, eu brincava com ele, mas para participar. Mas aí eu perdi o gosto do jogo, e aí eu falei, bom, vamos para a realidade. Lugar, né? Vamos partir para a realidade. Mas a diferença do metaverso, justamente dentro desse pensamento de jogo, é que quando você sai do metaverso, o mundo do metaverso continua. Então imagina você tá aqui. Putz, cara, o que tá acontecendo no metaverso agora? Porque você tá aqui lá. E o metaverso tá comendo solto. Cara, dá pra fazer muita coisa no transporte, no ônibus. Dá pra fazer muita. Tudo que você precisar. Voltado a essa área de instrução, de treinamento, de qualificação, de função. Dá pra fazer muita coisa. Exatamente. Bom, eu vou esperar a experiência de vocês aí. A hora que começar a valer, eu vou acompanhar. A gente volta aqui para apresentar. Perfeito. Tá, compromisso aí já, ó. Bora. Volta aqui para apresentar. Eu vou ficar satisfeito de ver e vou acompanhar, óbvio. Exatamente. Eu não sou o cara como vocês que desenvolve ela, mas eu uso demais. Eu sem a tecnologia, como eu falei, não consigo fazer nada. Todo mundo, na real, né? Sim, os trabalhos hoje independem muito no geral. Somos os provedores, né? Então, assim, nossa missão é deixar tudo funcionando para o público usar e trabalhar. Não é fácil, nada fácil. Se parar, a gente é acionado o tempo todo, né? É uma área estressante. Então, é uma preocupação, eu não sei, cara. É uma preocupação... Tem que ter a cabeça boa, né? Então, no começo é difícil, porque você deita a cabeça no travesseiro pensando, putz, o que será que vai acontecer? Principalmente quando você entra num cliente novo, que você está analisando o ambiente do cara para descobrir quais são as falhas,
O que você pode melhorar? E você vai descobrindo conforme ela acontece. Às vezes Porque sim. tem algumas que você consegue prever. Tem coisas tá? que você consegue olhar Mas de cara, bater o olho e falar, Eu isso digo aqui que não dá. no transporte todo dia acontece uma coisa diferente, uma novidade. E essa novidade pode ser só operacionalmente ou fisicamente, ou pode envolver a tecnologia. Sim. Mas parece que é um setor que acontece novidade todo dia, cara. Todo dia. Assim, todo dia é um dia diferente. Nunca é igual, tá? Nunca é igual. Isso porque a Microsoft lançou uma atualização, tá? A gente tem que programar a equipe e tal, para não parar o ambiente. Aí você vai fazer uma atualização, dá erro, não funciona. Aí você tem que entrar no meio para reverter a atualização, para arrumar o que está acontecendo. Então é um ambiente que não para, cara. É incrível, é estressante, sim. O que a gente tenta levar em consideração é a gente sempre estar à frente, sempre estar com o pé na frente, tendo backup de tudo, tendo processos de tudo, tendo informações de tudo, conhecimento de tudo, todo mundo treinado, todo mundo atualizado. Documentação de tudo, porque documentação é fundamental. Para a gente não ter problema. Sim. Porque quando o BO vem, aí você precisa das informações, tá? Falar, e aí? Não tem. Vamos ter que descobrir. Aí você perde mais tempo descobrindo do que resolvendo. Do que se você tivesse parado meia hora lá, um dia, para você fazer todo o levantamento e deixar guardadinho. Então, é isso que a gente faz hoje. A gente levanta tudo, anota tudo, grava tudo, treina todo mundo, alinha todo mundo. Reuniões toda segunda de manhã, reuniões quarta-feira, reuniões sexta-feira, reuniões o tempo todo para alinhar e tal, para a gente sempre estar atualizado e o que está acontecendo. Pra não ter dor de cabeça. Nossa. Porque se largar a mão, cara, o BO vem com força. Tá? E vem. Com velocidade. Com velocidade e com tantas outras coisas que tem, né? Nesse... E quando... 5G. Aham. E quando o ambiente para, você quer focar ali pra arrumar. Aí vem dono da empresa, aí vem vice-presidente, aí vem funcionário de um setor, vem funcionário de outro setor, aí vem o cara que tá passando na rua, entra lá e fala, por que parou? O cara vai embora. Então, assim, é difícil, cara. Nem precisa contar, mas foi graças a algum problema que ele tava lá com o presidente que a gente se conheceu. É verdade, né? Tava Não foi nem problema, foi um projeto que era Era o novo. projeto das fibras da garagem nova. E demanda investimento, ele tava assustado porque o valor Por que era tão caro, né, o investimento? Então, É que as coisas subiram um pouquinho de valor. Então, amigo... subiram só um muito, né? pouquinho, não, só um pouquinho, nada. O diesel que o diga, né? Hoje eu não tô com a diesel na veia, mas o diesel que o diga. Cara, tudo Tá subiu subindo muito. tudo. A questão da tecnologia, um equipamento, por exemplo, um switch, que a gente comprava antes por 10 mil reais, hoje é 30. Triplicou. Então, assim, e não tem pra onde correr, porque você está no ambiente empresarial, então você precisa de uma coisa pro ambiente empresarial. Não e aí dá se pra torna muito brincar, mais né? difícil. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar, não dá pra arriscar. Devido à pandemia, faltou chips no mercado, né? E Sim, foi uma coisa muito falada em todo o mercado que a gente sentiu muito. para quem é da tecnologia deve ter sentido bem, mas eu ouvia de fora, eu ouvia todo mundo falando que a até fabricação hoje, de chip até hoje ainda está defasado. não restabeleceu Não ainda. restabeleceu. a Eles produção, né? estimam que daqui 2 a 3 anos começa a estabilizar a demanda de chips. Porque como ficou 2 anos praticamente estagnado, porque quem produz os chips hoje da gente? A China. Sim. A China é a produtora de 95% de todos os chips que vão em qualquer coisa. No seu celular, no microfone, na caixa de som, na câmera, em coisas bestas do Porque dia a dia. quando falam de chip, todo mundo acha que é só o chip do celular. Não, Nada. tudo. É tudo caro. No que é primeiro momento eu eletrônico até vai. pensei que era só esse chip, mas depois eu entendi que era tudo que era eletrônico, que tem um sistema ali, eletrônico, tudo. A luz da sua casa, entendeu? São coisinhas bestas, O setor cara. automobilístico sofreu muito com isso. por Muito, conta tá da defasado. Hoje produção. tem fila de 3 meses pra você comprar um Jeep. Por exemplo, você vai na concessionária, quer comprar, sei lá, um Renegade, um Compass. Compass. Você não consegue. Mesmo você tendo uma grana na mão, você não consegue comprar. Tá chegando aí o Brás. Esse é a obra sua ou é da Mônica ainda? Agora Aí é do Brás, sim, hein? Vamos ver. Agora Vamos eu ver. acho que... Vamos ver. Vamos ver se vai ganhar da... Não vai ganhar da Mônica, não. Não ganha. Se ganhar dela, aí ela vai ficar triste. Ó, Mônica ganhou. a Mônica ganhou. O dela tava mais docinho. Boa. Mas obrigado, mestre. Triste. Alex, ontem mesmo, um cliente nosso acabou virando amigo nosso, um multimilionário, tem uma mega mansão em Paraty.
com 10 quartos, spa e tal. Chamou Cada a gente quarto para com suíte, colocar Wi-Fi. Sim, Wi-Fi na casa Na casa inteira. inteira, Tem que lá ser em uma Paraty. casa conectada. Exatamente. Câmeras Eu 4K. adoro Paraty, cara. Nossa, meu, maravilhoso lá. Só de equipamentos gastos ali foram quase 200 mil reais de antenas e tal. Foi feita a compra e tal. Mandei o Rafael com a equipe para lá. E começaram a fazer a implantação. Implantou, cara, ficou o Wi-Fi da NASA na mansão. Aonde você ia, tinha Wi-Fi lá. Legal. E ficou sensacional. Essa semana teve uma chuva no Rio de Janeiro. O engenheiro que fez a casa esqueceu de fazer um aterramento. Naquele ponto onde Naquele está sendo ponto. ligado, Deu um curto. torrou. Todos os equipamentos, todas as câmeras, Entrou todas as antenas. 380. Não foi 220, entrou 380. 380. Meu, pra você ter uma noção, Por conta a do tomada aterramento. derreteu. Aí fui falar com ele, né? Aí falei, pô, você vai ter que gastar de novo. Ah, tem problema não, eu vou comprar tudo aí, vai. Eu vou comprar agora. Aí ele me ligou e falou, ó, Não tem. não tem. E agora? Falei, cara, tá faltando chip ainda, não tem. Aí, putz, cara, agora eu preciso ir pra lá, vou ficar sem meu Wi-Fi. E tem 4G, tem 10 Sim. chip. Eu falei, vai ter que usar o 4G. Ah, não, eu quero usar o meu Wi-Fi. E agora? Dá um jeito aí. Vira. Aí faz o quê? Leva uma aí- alternativa? Não, nós temos equipamentos no estoque, a gente empresta pra ele, ou aluga, e até chegar. Leva a mochila. Tem a história da Mochilink agora, que Tem. tem Nós várias temos conexões. Mochilink. Isso é uma alternativa também ou não tem nada a ver? É uma coisa? alternativa muito boa para lugares que você tem um 3G legal. Tá. E assim, levando em consideração que quando você vai para um estádio, por exemplo, assistir um show ou um jogo de futebol, você já percebeu que o seu 3G não funciona? Então, não Sabe por percebi que porque não eu não fui, funciona? porque eu não sou o cara que vai, eu não sou o cara que vai na funciona multidão. Cara, né? eu gosto muito de shows. Então, assim, Legal. quando eu vou para shows, eu chego lá, não funciona. Mas por quê? A tecnologia de 3G, 4G, 5G, ele funciona por células. Então, por exemplo, tem uma antena aqui em São Bernardo. Essa antena, ela atende o bairro X. Dentro desse bairro X, eu libero uma célula de 1 GB. É uma célula como se fosse uma célula mesmo. Ele envia essa célula de 1 GB. E todas as pessoas que estão naquela região se conectam a essa célula e partilham esse 1 GB. Imagina 30 mil pessoas conectadas em 1 GB. Não sobra nada pra ninguém. Entendi. E isso não só pra 3G, isso é pra sinal de telefone mesmo, normal. Não em estádio ou em shows, mas assim, em eventos que eu estive corporativos, eu percebi que o Wi-Fi não funciona. Até em hotéis às vezes Sim, não funciona, né? o 3G, né, no caso. O Wi-Fi em si, ele quando você é dimensionado, porque, por exemplo, se você for no Palestra Itália, Palmeiras na veia. Palmeira. Já que o palmeirense fajuta no começo do vídeo, mas quando você vai no Allianz, eles têm uma estrutura de Wi-Fi lá. Só que mesmo tendo uma estrutura de Wi-Fi, a estrutura precisava ser 3 vezes o que ela é hoje para poder comportar a quantidade de pessoas que o estádio comporta. É sempre assim, quando vai criar uma estrutura de tecnologia para internet, para Wi-Fi, é subdimensionado assim, todo mundo fala, não, vamos pôr menor e... É porque a existe impressão um é que cálculo. está sempre faltando. Sim, é que a Eu galera digo não até estima. a fibra ótica, que eu moro no 23º, a fibra ótica que promete X. Como Quando chega lá em funciona? cima já não tá mais. É. Aí o cara mede e fala, tá, depois ele saiu de dentro de casa. Acabou, Na desce. hora que você liga, o negócio tá travando. Fala, mano, o cara acabou de sair daqui, vou chamar ele de novo. Hoje a Madrid ela tem um setor de projetos focado em só desenvolver projetos, né? Então, temos os nossos técnicos, usamos metodologias para todos os projetos e quando cai uma necessidade, a gente tem que levantar tudo, tá? Então, a gente manda um cara primeiro para fazer o mapeamento do local. Ah, precisa pôr Wi-Fi, precisa de um servidor, precisa de um suporte e tal. Enfim. O cara vai tirar foto, vai medir o ambiente. A gente tem um medidor que é um rodinho assim, a gente vai passando por tudo. O pessoal acha que a gente tá brincando. Mas não, Acho que é uma brincadeira. é um rodinho que vai medir. Lembra aquela brincadeira de girar pneu? Parece aquilo. A gente tira a foto, vê qual é a necessidade do cliente, vê quais os pontos mais importantes, público, tal, o que ele quer passar, beleza. Tudo isso vai para o setor de projetos, é feito todo o desenho através de sistemas, fotos, tal, a gente monta tudo. Aí a gente tem uma noção do que a gente precisa colocar. Isso leva tempo, leva demanda, leva custo de logística, de deslocamento do pessoal e tal. Quando a gente vai apresentar para o cliente
Cara, é muito caro. Eu não quero isso. Não dá, não. Pra quê? Tá É só um funcionando do jeito negocinho aí. que tá. Só um negocinho aí vai dar certo. O que a gente mais ouve é, tá funcionando do jeito que tá. É. Tipo, a vida inteira funcionou assim, não precisa de tudo isso, menino. Então, assim, É é um assim que os ambiente... caras falam. Muito. É um ambiente que precisava de 3 vezes mais, o cara quer um só por causa de custo. Aí coloca lá e aí... Vai funcionar? Vai funcionar. Mas chega a certo momento que ele não vai comportar, não vai suportar Sim. a quantidade de transmissão de dados e dispositivos. Então, é isso que acontece. Então, assim, isso que é bem legal. Com esse conhecimento que a gente tem, com o setor de projetos que a gente tem, a gente apresenta tudo para o cliente. O cliente que gosta de tecnologia, ele vai super ser receptivo com a ideia e vai implantar. Esse cliente mesmo de Paraty, tudo que a gente fala pra ele, cara, você vai precisar de 10 antenas. Ele, beleza. Beleza. Porque é um cara que conhece, é um cara que gosta e confia no nosso trabalho muito, né? Bom demais. E- Nossa, é muito bom trabalhar Bom, assim. aliás, assim, dá vontade pra Paraty, porque Nossa. eu Não, relaxa, vai trocar eu amo Paraty. Eu acho que eu vi no seu Insta estava em Ilhabela, alguma coisa assim. É um outro lugar muito legal. Mas toda vez que fala entre Ilhabela e Paraty, eu prefiro Paraty. Paraty Ilhabela, é uma delícia. eu Mas adoro entre os Paraty. dois, eu prefiro Ubatuba. Tem É? umas praias em Ubatuba que, Eu nossa prefiro Senhora. Califórnia. Ah, não, aí já é uma nível, né, apelação. O Já Challenger. é uma apelação. A gente até brincou, né? Que teve o último GP foi em Miami. A gente devia estar lá. É. Né? Só que não dá, né? Eu achei até uma agência de viagens que te leva passagem de hotel, passagem, avião, hotel e o ingresso, né? Eu te mandei e falei, a gente Não, deveria e ter ido, né? E Que é eles falaram. engraçado que se você for parar pra analisar, se você for comprar, por exemplo, ingressos pro paddock no GP do Brasil, pros 3 dias, você gasta em torno de 50 mil reais pra ficar no paddock. Sim. E você gasta metade disso pra ir pra fora do país, E passar ficar uma no- semana, e ficar no no paddock e assistir a corrida. Com o dinheiro que você vai ficar no paddock no GP do Brasil, você vai pra Dubai e fica no paddock lá. Exatamente. Sabia que era tudo isso, não. Não, é muito caro, não, é um cara. negócio fora de série. É muito dinheiro. Isso aí é brincadeira Mas assim- de rico pra vocês. Tá. Olha lá aqui. Gente, assim, antes da gente terminar, eu queria saber, já que os caras da tecnologia, do Wi-Fi, da internet, dessa estrutura toda, voltando agora para o ônibus. O ônibus promete hoje o USB, o Wi-Fi. Eu, particularmente, apesar de não ser um usuário de ônibus frequente, às vezes eu uso por ironia da profissão, eu preciso estar no ônibus pra para analisar, poder falar, ver. para entender, né? Seja numa assessoria, numa consultoria ou numa auditoria de processos, de fazer uma viagem, de pegar o ônibus, de ir num terminal. Mas essa história do Wi-Fi do ônibus, eu não consegui ver ou ouvir pessoas que falavam: o Wi-Fi daquele ônibus, daquela linha funciona, que é uma maravilha. Tem uma variação muito grande. Eu já subdimensionado, esse é o já problema. falei em outros episódios aqui que eu não vi ainda alguém que me diga: ó, tem tal linha de tal empresa em tal lugar que o Wi-Fi funciona uma maravilha. Isso começou nos rodoviários, né, antes de vir para o transporte urbano, e já não funcionava, porque você imagina, se dentro da cidade não funciona, imagina Em indo para o rodovia. interior, Sim. na rodovia. Né? Então, aquele negócio que vai e volta até você desistir. E eu acho que o urbano está no mesmo nível. Vocês acompanham, vocês fazem algum trabalho desse tipo? Como é que é essa questão do Wi-Fi no ônibus? A gente acompanha as tecnologias, só que o maior empecilho hoje para essa tecnologia de fato funcionar é a cobertura. Porque imagina que para um ônibus ter 3G, 4G ou Wi-Fi em si, ele precisa de uma conexão com 3G, 4G ou 5G. Que é a conexão dos que a gente tem no celular. Exatamente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele tem um roteador, um modem 3G, 4G, 5G, enfim. Ele vai somar. Às vezes tem TIM, Nextel, Vivo, Claro, e ele soma esse link e entrega para o cliente. Só que depende muito do lugar que ele está. E também tem uma outra questão. Normalmente, essas caixas de transmissão dos ônibus, elas ficam muito próximos da frente do ônibus. Então, quem está Sim. conectado na frente até tem um sinalzinho Então, melhor. sempre ali em cima do motorista, por ali, naquela Quem região. tá mais profundo não consegue, às vezes, nem enxergar o Wi-Fi, porque é tudo muito subdimensionado. E a gente ainda tá num processo de identificar
o equipamento correto para colocar dentro dos ônibus. Tanto que a prefeitura fez a solicitação da implantação do 3G, do Wi-Fi dentro dos ônibus, mas a obrigatoriedade de toda a frota tem um tempo ainda para rolar. Eu não lembro a data ainda, justamente por conta disso, de adaptação de equipamentos para isso, para atender essa tecnologia que é necessária. Entendeu? A gente não tem nenhum produto específico para isso, mas a gente acompanha, principalmente em ônibus rodoviários, né? Também tem um parceiro nosso que desenvolveu um equipamento, mas não funciona muito bem também. Então, não vi ainda funcionar e da linha urbana também, você tem que desenvolver o equipamento, você tem que homologar na Anatel, você tem que homologar na SP Trans, aí você vai participar de várias licitações, concorrências para você ser aprovado para colocar dentro de um ônibus. E às vezes você tem um equipamento top de linha, mas você não passa no requisito da licitação, que não tem nada a ver com a tecnologia. Exatamente, assim... Às vezes é uma questão de documento da empresa, alguma coisa besta. O pessoal começa a montar umas caixas de equipamento lá tal, e não fica legal, não funciona muito bem. O cara parece que fez uma gambiarra lá só para ganhar o projeto e no fim não dá certo, entendeu? Então, assim, se for para colocar um equipamento, né, o ideal é ir para uma feira nos Estados Unidos ou na China e ver quais são as empresas que realmente investem nisso, né? Porque são anos de estudo e tal, não é simplesmente colocar lá e pronto, né? Na China, inclusive, tem a própria Huawei, que ela implantou em uma rodovia que é gigantesca na China, de ponta a ponta você tem conexão de wireless. A Tamoios tem hoje. Sim, a Tamoios tem hoje. Inclusive com a Huawei também, né? Com a Huawei, a parceria com a Huawei, uma empresa aqui da Paulista implantou um projeto de, acho que 20 milhões de reais. Tem Wi-Fi de ponta a ponta, mas você só pode andar com o carro até 80 por hora. Se passar disso, a conexão já cai. Eu já usei da Tamoios já e foi numa experiência ruim. Foi com o Dodge que eu tinha. Não era um Challenger, era um Joiner. E subindo, tinha um cliente em São Sebastião e estourou o câmbio. Nossa! Aí você tentou usar e não funcionou. E eu tentei usar e não consegui. Não funcionou? Não funcionou. Olha só. Tem que ver o projeto. Depois eu ficava puto, porque depois desse evento eu subia e descia e ela ficava mostrando no meu celular. Eu falei, eu não quero ver mais esse Wi-Fi. Nunca mais, né? A hora que eu precisei ele não funcionou. Eu tentei usar, mas quando eu chegava perto da antena, ele conectava, aí quando eu tava indo aí caía, aí voltava, e aí eu consegui usar com o carro a 40 por hora. Eu falei, não vou ter 40 por hora, né? Não tem como, né? Na Tamoios? Foi só pra fazer um teste. Aí eu desisti e fui a 80. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Maicon, do Rafa aí, prazer conhecer você. O prazer foi nosso. O Michael, eu acho que a gente deve se encontrar aí em empresas de ônibus. Quando tiver eventos aí, que tiver o simulador, eu quero ir. Opa, com certeza. Desejo muito sucesso a Madrid Solution. Obrigado. São os caras da tecnologia aí. Eu falo que eu não sou o cara da tecnologia, não sou, mas eu tenho vários amigos que são e para mim isso já é suficiente. Obrigado demais pela presença. Feliz com o conteúdo aqui. Eu vou falar, tem coisa que nem eu acompanho, até porque eu não sou da tecnologia, e acho que o transporte, o ônibus precisa muito de suporte ainda nessa área de tecnologia. Sim. Né? As empresas tradicionais de ônibus sempre acreditaram que só precisa de duas coisas para fazer o ônibus rodar: o motorista e o carro. Na verdade não é. Tem toda uma estrutura hoje em torno disso, e para você sobreviver, é uma questão hoje de sobrevivência, é gestão de transporte. Sim. E a gestão de transporte depende da tecnologia. De dados, que depende da tecnologia, que depende de formação e de profissionais qualificados, de empresas sérias como a Madrid Solutions aí. Obrigado pela presença. A gente agradece a oportunidade de estar aqui. Foi muito bacana o bate-papo. Foi legal. Que podemos retornar aí com novas tecnologias. Já está convidado, assim, que tiver qualquer lançamento lá, está convidado aqui no canal. Perfeito. A gente é fã de tecnologia, de gente do bem e de quem está aberto para trocar essa experiência, compartilhar esse conhecimento. Como eu disse, precisa de muita tecnologia, tem muita tecnologia chegando. Não tem profissional na área também, Sim. Não é só na TI. Certo. No transporte falta muito profissional. Eu faço um trabalho hoje no LinkedIn. Hoje não, já tem alguns anos já,
que eu faço um trabalho de receber currículos e enviar para as empresas que têm vagas e vice-versa. As empresas que têm vagas eu publico, é um trabalho voluntário que eu faço com o objetivo de ajudar. E o canal Pode Bus está aqui também para receber gente do bem como vocês e trocar essa experiência. Obrigado mais uma vez pela presença. A gente que agradece. Obrigado. Valeu demais. Obrigado pelo convite, bem legal o bate-papo. O pessoal que assiste a gente e tiver alguma dúvida de consultoria para empresas de vocês, as garagens de vocês, pode me chamar, pode chamar a gente, que a primeira consultoria a gente não cobra, tá? A gente faz todo o levantamento e o que precisar, estamos à disposição. É isso aí. Eu vou deixar a descrição, vou deixar o link do site de vocês aí na descrição do vídeo, todo o contato, né? O contato comercial aí, o pessoal que é do ônibus, que tá com a internet, que tá com a a rede tecnologia, ruim. com a rede ruim, com essas reclamações que eu tô acostumado, procura os meninos aqui que são gente do bem e são profissionais demais. Né? Os caras estão na Fórmula 1, tá no simulador, o ônibus vai tá ali, ser ó, legal. É um passinho. É um passinho. Um pouquinho mais pesado. Eu gosto dos dois, eu brinco com tudo isso, mas eu gosto tanto de ônibus quanto do automobilismo. É isso, gente. Isso aí. Fecha Valeu a demais. porta aí, solta o maneco, vamos pro próximo. Obrigado. Abraço para todo mundo aí. Valeu, galera. Valeu, até o próximo. Valeu.